Olá pessoal, eu sou o Gustavo Faleiro, analista de comunicação e marketing da 90 TI, e nós estamos aqui agora para iniciar o 4º episódio do 90Cast, o podcast da 90. E hoje nós temos como tema tecnologia aplicada na engenharia civil, com foco principalmente em orçamento e planejamento de obras. E para a gente poder conversar aqui sobre um assunto que tem aí várias vertentes para a gente poder debater aqui no episódio, eu estou recebendo aqui hoje os irmãos Leandro e Iago Quedinal. Prazer receber vocês. Eu vou pedir, começar pedindo aqui para o Leandro poder se apresentar para o nosso público conhecer um pouquinho mais aí de você. Perfeito. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer participar aqui com vocês, no podcast. Eu sou o Leandro Quedinal, tenho 43 anos, sou formado em engenharia de software e pós-graduado em governança de tecnologia da informação. Atualmente, eu desenvolvo atividade de PO, do Sistema 90 Compor Orçamento e Planejamento de Obras na 90 TI. Bacana. Agora, Iago, por favor, se apresente aí para o nosso público também. Beleza. Primeiramente, obrigado, Gustavo, pelo convite. Obrigado a 90. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que o pessoal vai estar assistindo aqui, né? Mas eu sou Iago Quedinal, para quem não me conhece, sou engenheiro civil, pós-graduando na parte de engenharia rodoviária. Hoje eu estou à frente de uma empresa de engenharia como gerente de engenharia e operações também, A gente atua bastante na área de indústrias também, mas envolvendo toda a parte civil. E tem muito assunto para a gente conversar hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Agora eu vou pedir, para vocês aprofundarem um pouco mais aí, Já teve essa apresentação inicial, mas agora é interessante, a gente saber um pouquinho mais detalhadamente aí dessa trajetória profissional. Vou começar aqui pelo Leandro, Até você chegar agora, neste momento aqui da 90, conta um pouquinho pra gente de como foi essa trajetória aí no mercado. Perfeito, tem história, viu? Minha trajetória, eu falo que eu tenho com a 90 um relacionamento de sucesso. Porque como é que eu comecei, Eu vou ter que voltar muitos anos atrás, começar desde o início da minha carreira, Porque a 90, ela permeou todos esses anos aí, até o meu regresso à 90, E coincidentemente, ontem eu completei, no meu retorno agora, 4 anos, mas a história é mais ou menos assim, Eu comecei como menor aprendiz, eu trabalhava numa empresa que na época se chamava Madepal, e eu fazia esse curso de menor aprendiz, na época pelo Senac, Ainda existe esse programa de menor aprendiz. No final desse programa, você fazia um estágio na empresa, E esse estágio, durante um período, você ficava lá na empresa trabalhando, e na época eu comecei a trabalhar com uma pessoa, quero até mandar um abraço para ele, o Márcio Gomes, um mestre que me ensinou muita coisa. Trabalhei com ele na área de TI dentro dessa empresa. Trabalhamos alguns anos juntos e depois ele saiu da Madepal e foi trabalhar na 90. Eu continuei na Madepal por mais alguns anos e chegou um certo momento que meu ciclo ia se encerrar lá na Madepal e eu estava com a previsão de me mudar para o Rio Grande do Sul. Coincidentemente, bem próximo desse período, eu conversei com o Márcio Gomes e aí, como ele já estava na 90, na época ele era gerente de suporte da 90. Ele me convidou para que eu fosse trabalhar com ele lá na 90 e tirasse a ideia de mudar daqui para o Rio Grande do Sul, porque nesse tempo que nós trabalhamos juntos foi muito bom, Ele gostou muito do meu trabalho. Então, fui para a 90. Comecei na 90 como suporte da 90. Então, eu fazia os atendimentos, e naquela época não tem as facilidades que nós temos hoje, Literalmente, a gente pegava o telefone, começava com os clientes para entender o problema, Eles reportavam quais eram as dificuldades ali, a gente ficava imaginando, e tudo ali na conversa, vai e vem, e aí eu fui aperfeiçoando o meu conhecimento, nos sistemas da 90, e trabalhávamos juntos lá nessa época, eu e o Márcio Gomes. Depois de um tempo, eu migrei do setor de suporte e fui para a implantação. Trabalhei alguns anos na 90, nessa primeira passagem pela 90, o total também foram 4 anos. Saí do suporte, fui para a implantação. Na implantação, eu viajava para fazer a implantação do sistema nos clientes e também fazia treinamentos, tanto internos quanto externos. E aí, num desses treinamentos, eu fiz um treinamento, na época era numa empresa que era cliente da 90, que chamava Integral Engenharia, e o Daniel Bichuete também foi uma pessoa que contribuiu muito na minha carreira, me convidou para trabalhar com ele na Integral Engenharia. Por quê? Porque eles estavam num momento ali de uma revitalização dos sistemas. Na época a gente tinha o sistema URP da 90 lá nessa Integral Engenharia.
e ele me convidou para que eu fosse para lá para ajudar ele nesse processo de revitalização dentro do sistema. Então aí eu me desliguei da 90 e fiquei 16 anos nessa outra empresa, na Integral Engenharia. Bastante tempo também, né? Bastante tempo. Porém, o que acontece? Durante todo esse tempo, eu nunca me desconectei da 90. Eu sempre mantive contato com a Tatiana, com a Daniela, e a Tatiana principalmente, a gente ficava ali flertando o meu retorno para 90 durante esse período, né? E nesse tempo de Integral ali, o tempo todo foi trabalhando também com o sistema da 90 ou não necessariamente? Também porque com o foi sistema. Uma motivação para sua contratação até, né? Você demonstrou um conhecimento grande no produto, a empresa já usava. Exato. Mas não foi necessariamente o tempo todo, então... Exatamente. Sim, durante praticamente todo esse tempo, vou colocar dos 16 anos, 14 foi atuando juntamente com os sistemas da 90, né? Sim. Porque lá nós tínhamos o ERP, nós tínhamos também o 90 Compor na versão desktop, né? Uhum. E eu era responsável pela manutenção como um todo desses sistemas, né? Durante esse período da revitalização e depois a sustentação do sistema. E até isso com certeza contribuiu muito para manter esse vínculo com a 90 também. Sim. Durante esse tempo todo. Né? Sempre foi um elo. Meu vínculo mudou, né, da parte de colaborador 90 para um cliente, mas a gente sempre tinha esse contato, né, porque como eu participava diretamente com a sustentação do sistema, toda a parte de atualização de versão, melhorias, eu que fazia essa ponte entre a Integral e a 90 TI. Então foi muito bom o aprendizado, por quê? Porque eu já tinha um conhecimento dos sistemas, né, da 90 e trouxe durante toda essa trajetória também, armazenei muito conhecimento da engenharia. Né? Olhando pelo lado do mercado agora, do cliente que usa o sistema, para ver na prática. Você muda de posição, né? Olhando pela visão do cliente, eu adquiri muito conhecimento. Por quê? Porque durante todo esse tempo eu conhecia todos os processos da Integral na parte operacional administrativa da engenharia. Né? Isso é muito importante porque te traz uma visão muito aprimorada dos processos da empresa e como você aplica aquilo ali dentro do sistema. Então isso foi muito importante porque eu trabalhava muito próximo do setor de orçamentos, né? Porque eles precisavam fazer as licitações, gerar os relatórios, as informações todas. Então eu estava sempre ali acompanhando todos os setores, né? E aí, ao final desse meu ciclo, né, eu sempre conversando com a Tatiana, durante esse período, diversas vezes a gente chegou a ter algumas conversas para o meu retorno para 90. E aí, bem próximo desse final, dos 16 anos ali, eu já estava de saída da Integral Engenharia. Eu entrei em contato com a Tatiana e falei, Tati, olha, estou encerrando meu ciclo aqui na Integral. A gente sempre conversou sobre um possível retorno meu. Você tem alguma oportunidade aí para que eu possa voltar? E aí ela me chama de Ked. Ela falou, Ked, pera aí que eu vou olhar aqui e te falo já. Falei, não, beleza. E eu já estava em alguns outros processos seletivos, né? Eu já estava praticamente aprovado já. E deu 30 minutos, a Tatiana me ligou de novo. Ked, pode vir aqui. A oportunidade está aqui. Eu arrumei para você uma oportunidade aqui. Vem cá, conversa com o Jaderson, que já esteve com vocês aqui também, né? No podcast. E para você trabalhar conosco aqui, eu acho que vai dar certo. E aí foi isso, né? Eu saí da Integral Engenharia, tive essa conversa com o Jaderson e retornei para a 90. Né? O meu retorno, eu comecei na parte, eu era analista dos sistemas lá, da parte do RP e do orçamento. Então fiquei durante um período como analista ali e depois teve a oportunidade, eles fizeram um remanejamento, aonde que eu pude ter o privilégio, a honra de assumir como PO do 90 Compor Orçamento e Planejamento de Obras. Então é claro, né? Esse é um grande resumo aí sobre toda essa trajetória e esse meu relacionamento com a 90 que sempre foi muito positivo, muito duradouro, né? Sim, bacana, mas já dá para ter uma noção boa de como que foi essa vivência de mercado, o vínculo com a 90 durante esse tempo todo e o fato de viver no lado do cliente, né? Então, assim, você trabalhou na 90
implantou sistema, viu a parte do suporte, atendia demandas, problemas que aconteciam, e depois você passou muitos anos vivendo na prática o que o cliente sente enquanto está usando o sistema, as quais são as verdadeiras dores, né? Exatamente. Então, nesse retorno é uma bagagem assim, fundamental nesse processo de desenvolvimento da ferramenta. Com certeza. Eu acho que contribuiu muito, né? Porque você no dia a dia ali, né, da empresa de engenharia, que você vê a aplicabilidade de tudo que está ali voltado para o sistema. Então isso aí realmente foi uma bagagem muito positiva, que eu acho que também contribuiu com o meu retorno. E a gente pôde trazer e aplicar esse conhecimento que eu adquiri do outro lado para soluções e para a inovação de tecnologia aqui na 90. Bacana, muito bom. Agora vamos saber um pouquinho mais aqui do Iago. Eu falo que dá para escrever um livro, né? É muita história, é muita coisa que vai acontecendo. E o que o Leandro falou é uma coisa muito certa. Né, assim, entre eu e ele tem um caso com a 90, realmente, assim, é um relacionamento, porque até ele é o verdadeiro cupido meu com a 90, porque eu conheci a 90 e trabalhei na 90 por conta do Leandro também, né? Mas resumindo assim, eu era militar no Exército, né? Eu trabalhava na SFPC, que era uma seção de fiscalização de produtos controlados, que tinha uma ligação direta com o setor de engenharia também, né? Então eu estava sempre ali no meio, mas até então não era um propósito me tornar engenheiro nem nada naquela época, porque o sonho ainda estava no formato de semente, né? E ainda tinha outras possibilidades, né? Não muito era novo, nada né? muito bem encaminhado assim. Exatamente, eu era muito novo, estava com 18 anos. E aí, depois que eu saí assim do Exército, o Leandro já estava na 90 e ele falou: Iago, né, tem uma oportunidade aqui para você trabalhar no suporte, é praticamente a mesma trilha, o mesmo trilho que o Leandro seguiu. Um caminho parecido. Bem parecido assim. Aí eu peguei e falei: não, claro, topo o desafio, vamos conhecer, aprendi o sistema também, né, e com pouco tempo no suporte eu fui para a área de implantação, né, e eu me especializei literalmente em orçamento e planejamento de obras. E aí, na implantação, visitando, viajei praticamente. Hoje eu conheço todos os estados do Brasil, todas as capitais, né? Pela 90, viajando, atendendo cliente, né? O pessoal fala que o Acre não existe, mas existe sim. Eu fui lá. Já esteve lá. Né? E com isso, eu fui me desenvolvendo. Fiquei um bom tempo na 90, depois eu saí também para... Né? Igual o Leandro falou, foi para outra área também. Eu fui para a área de engenharia, mas também em outras partes. E morei fora um tempo também, morei na Inglaterra um tempo, fui aperfeiçoar meu inglês mesmo para poder estudar, né, para poder ter uma melhoria ali da língua. E na minha volta, no meu retorno, acabou que o Leandro tá de novo, na volta dele para 90. Já tinha retornado. Aí eu puxei ele de novo. Ele falou assim: Tati tá com uma oportunidade aqui na implantação, você quer voltar? Eu falei: quero, vamos voltar. Voltei, com o tempo eu me tornei coordenador da equipe de implantação também. Mas acaba que a gente foi pegando outros caminhos também. Hoje eu estou à frente de uma empresa de engenharia, né, atuando diretamente ali com obras industriais, né? Hoje a gente trabalha diretamente lá com o pessoal da BYD também, então acaba que... Mas sempre, indiretamente, eu estou ligado à 90 de uma forma, né? De uma forma consultiva, de um trabalho em parceria, com os projetos, com o 90 Conecta Eng também, que eu acredito que a gente deve falar dele um pouquinho aí mais pra frente, que é um projeto muito importante. Tenho muito orgulho de falar que foi uma ideia, uma criação minha. E é isso, basicamente assim, fiz um resumo bem rápido pra gente entender, porque se deixar, né, Leandro, a gente fica horas e horas falando. Mas o engraçado disso tudo é que realmente as trajetórias são muito parecidas, né? De entrar no suporte, depois passar para implantação, sair, né, para alguma experiência no mercado, voltar. No caso agora o Leandro permanece, você foi para uma outra empresa agora, mas sempre viver, indiretamente ligado. Indiretamente continua ali sempre ligado e assumindo alguns projetos, né, paralelos também que envolvem. É até engraçado que essa semana a gente teve uma reunião, aí um pessoa que estava participando da reunião falou assim: mas você não tinha saído? Por que você continua aparecendo você tá aí? Tanto aqui fazendo reunião? Não tem jeito, cara, eu não largo no fim de jeito nenhum. É impressionante, porque a gente sai da 90, mas a 90 não sai da gente. Né? Todo esse tempo que eu fiquei distante, né, além de ser um cliente, eu sempre acompanhava, eu sempre via, né, os acontecimentos ali. Então, assim, e sem falsa modéstia nem nada, assim, eu sempre me identifiquei muito, né, com a 90 e sempre
a filosofia de trabalho dela sempre foi uma empresa que eu sempre tive muito orgulho de falar que eu trabalhei lá, né? E por ser cliente e ainda estar trabalhando com essa linha de produtos da 90, foi bom porque eu estava próximo deles, né? Mesmo saindo, né? Eu me mantive próximo aí durante todo esse tempo. E tive até um problema no final dessa trajetória minha, porque, né, nós estávamos num processo de implantação de um outro sistema. A empresa optou na época lá por implantar um outro sistema. E acabou que eu falei, olha, eu acho que não tem necessidade de vocês fazerem isso. E eu defendi com unhas e com dentes, né? Com unhas e dentes os produtos. Sim. E o pessoal achava que eu estava sendo muito defensor da 90, sabe? Eles não conseguiam enxergar o óbvio. Mas, no final das contas, é que negócio. Eu tinha razão, não precisava deles terem feito essa mudança, e o produto da 90 sempre atendeu muito bem e atende hoje aí todas as empresas com maior sucesso. Sem sombra de dúvidas, né? Porque eu trabalho lá, mas a linha de produtos, né? Por ser uma empresa especialista, né? A solução ela é desenhada dessa realidade. Esse mercado, exatamente. Né? Exatamente. Atende coisas que outros não conseguem. É um sistema especializado na vertical de engenharia. Então, assim, o que as empresas de engenharia precisam está dentro da ferramenta, né? Então, não é algo genérico que vai atender ali uma grande rede de mercado, entendeu? É uma vertical especializada na engenharia mesmo. Exato. Eu até falo, né? Eu brinco muito com a Tati. Falei, Tati, eu estando na 90, onde que eu tiver, o sistema tem que estar comigo. Eu defendo também, igual o Leandro falou, com unhas e dentes. E se não tiver, eu brigo. Se não brigar, eu saio. Pronto, se não quiser, não for do meu jeito, então... assim, eu não quero mais participar do projeto. Pra mim não vale a pena. E no seu caso, Iago, para a gente complementar essa parte da história aqui, né, da trajetória profissional, um certo momento, aprofundar na engenharia era uma possibilidade, mas você não estava decidido ainda. No início. Essa vivência, principalmente no período de implantação, que você foi ali em dezenas, centenas de empresas, rodou o Brasil inteiro, foi esse momento ali que te fez, e você foi ficando especialista, né, cada vez mais em orçamento, em planejamento, foi ali que surgiu a decisão de realmente seguir esse caminho profissional? Com pouco tempo de suporte que eu estava trabalhando, né, até não tendo contato direto por viagens com os clientes, acaba que você começa a tomar gosto, porque você consegue entender o processo que a pessoa tem, você consegue ver os resultados que elas têm também. E aí essa semente, ela nasceu, né? Então ela germinou ali e deu bons frutos, vamos dizer assim. Sim. E aí começou meu interesse, sim, comecei a estudar, comecei a fazer engenharia e daí eu não parei mais. Aí, né, igual eu falei, me especializei em orçamento, planejamento e gestão de obras. E daí eu fui, né, e onde que eu tô até hoje aí, não largo pra mais nada. Encontrou o caminho mesmo. Não mudo não, de jeito nenhum. Exatamente. E agora sim, pra gente entrar mais agora no tema que nós falamos, né, que seria a tecnologia aplicada na engenharia civil, com foco principalmente em orçamento e planejamento, que é, né, o forte, né, de vocês dois. E pensando em tecnologia, a gente vive um cenário hoje, você está à frente, né, do desenvolvimento ali do sistema de orçamento e planejamento web da 90. Sim. Né, e ainda existe uma discussão, né, ainda existe um ponto, tem muita gente que usa a versão desktop, né, que é um outro processo, já com tecnologias ultrapassadas e tudo mais. Como que está essa questão atualmente, né, na sua visão, por exemplo, do uso do compor web, de uma versão web de sistema no mercado hoje? Perfeito. Esse é um tema muito importante, porque a 90 ela tem desenvolvido um trabalho, feito um esforço aí, para que justamente essa carteira de clientes que hoje estão ali trabalhando dentro da versão desktop, que com certeza é um software renomado, né, de expressão no país inteiro, muito utilizado pelas empresas de engenharia, esse trabalho está em conseguir convencer, conscientizar as oportunidades de melhoria ao realizar essa migração, né? O sistema que nós temos hoje é na plataforma web, então eu percebo tanto que dessa vivência que eu tive do outro lado, e aí o Iago, ele também teve muito contato com o cliente, as pessoas que trabalham mais voltadas ali para a questão de orçamento e planejamento, em sua grande maioria é muito conservadora, né? Sei.
E por serem conservadoras, elas têm muita resistência em inovações, né? Então, assim, acaba que o compor desktop, ele chegou, né, num limite de tecnologia. Então, existem hoje algumas impossibilidades que alguns clientes precisam que sejam implementadas nessa versão desktop, que já não é possível mais, né? A própria tecnologia já não permite mais que tenham essas melhorias, né? Exatamente. Essas evoluções no desktop, né? Exatamente. Então, assim, justamente pela tecnologia não permitir isso, é que a 90 falou, olha, como a gente tem esse produto, que é um excelente produto, a gente vai transformar ele. Então, assim, transformamos a versão desktop nessa versão web, ou seja, migramos praticamente todas as rotinas que existem atualmente na versão desktop para essa versão web, com o benefício de segurança, né? Porque as pessoas têm muito receio, principalmente quando a gente fala que é um sistema de orçamento e planejamento na nuvem, né? Na plataforma web. Sim. As pessoas elas ficam, mas e os meus dados? Porque são dados sensíveis e tal. E a gente tem todo um trabalho para tentar explicar e convencer as pessoas dos benefícios, né? 90 ela está fazendo um trabalho em massa nisso aí agora. Então, a gente tem conseguido, pouquinho a pouquinho, quebrar essas barreiras, né? E fazer que os clientes enxerguem os benefícios dessa migração. Sim. Entendeu? Então, essencialmente, a maior dificuldade a gente está conseguindo, porque esse processo ele já vem de alguns anos, né? Onde que a gente vem informando os clientes, comunicando, apresentando, e aí os clientes, no processo de migração, eles fazem ali, tipo um test drive, né, da plataforma, eles pegam um orçamento que foi feito na versão desktop e transformam esse orçamento na versão web, aí eles conferem, bateu o centavo, e aí é aquele processo de pouquinho a pouquinho para ele criar a confiança, para ele falar assim, não, eu acho que agora estou com maturidade suficiente para fazer essa migração. É um ponto que o Leandro falou, esse conservacionismo cultural, ele é natural, né? Vamos pegar um exemplo, antigamente, telefone, né? Hoje todo mundo tem um smartphone, tem um telefone, né, um dispositivo com bastante tecnologia, mas antes era o 1100, aquela linha de telefones bem nada tecnológica, vamos dizer assim. E com o tempo acabou que as pessoas foram migrando, né? Então, se a gente pensar nisso, né, é um cuidado que tem que ser tomado, né, para demonstrar que é seguro, é possível e também demonstrar que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Porque esse medo, né, de novas tecnologias é muito da zona de conforto. A pessoa, mas o meu tá funcionando, a minha planilha tá funcionando, o meu desktop tá funcionando. Realmente funciona muito bem, só que a tecnologia ela evolui. E a gente tem que acompanhar essa evolução também, não tem jeito, né? Senão acaba que, igual o Leandro falou, a limitação de linguagem, de tecnologia vai se perder. Sim. E aí você não acompanhando, você está às vezes até prejudicando o seu processo produtivo dentro da empresa, né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante que remete, né? É entender que o que a pessoa tem hoje funciona, mas que ela pode ter mais. Pode ter mais. Né? Falta, às vezes, essa compreensão de que não, você pode continuar tendo algo que te entrega tudo que você tem hoje, só que com mais agilidade, com mais recursos. Né? E querendo ou não, segurança também. Exato. Porque quando a gente fala de cloud ou fala de nuvem, né? A gente não está falando de uma ferramenta que é simplesmente eu estou guardando os dados lá. Existe toda uma criptografia por trás disso. Né? Existe toda uma engenharia, um cybersecurity por trás disso, muito grande. Então não é simples. Você acha que a Amazon ia dar um mole de deixar uma plataforma dessa atrapalhar ou vazar algum tipo de dado, né? Então, assim, é complicado. Porque assim, né? Obviamente, a gente sabe muito bem que as informações que ali existem, né, dos orçamentos, são sensíveis, Sim, são informações... É compreensível, o medo, né, essa insegurança é compreensível. O vazamento de informação, ela é muito... A 90, ela segue todas as diretrizes da LGPD, né? E além disso, a gente se preocupa muito com a segurança e periodicamente nós fazemos lá uma renovação de um certificado que nós temos, que é o Pentest. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, para que os clientes também, né, tenham a consciência, saibam o que é e o que é esse Pentest. A gente monta uma estrutura
de um ambiente de homologação lá que nós temos e contratamos uma empresa terceirizada, Certificado também. certificada, né? E essa empresa certificada, ela faz um teste em cima da nossa plataforma para explorar todas as possíveis vulnerabilidades que ali existam, né? E após esses testes que elas fazem, elas imprimem lá, geram um relatório para nós e esse relatório, ele é separado por níveis de criticidade. Sim. Alta, baixa, moderada, apenas informativa. E aí a gente pega esses relatórios e atuamos em cima daquelas vulnerabilidades Se você encontradas. recebe uma informação ali que tem uma vulnerabilidade alta, por exemplo, você já consegue ter uma atuação rápida, Exato. né, para contornar isso e evitar problemas maiores. Exatamente. E aí a gente atua, né, nas correções dessas vulnerabilidades e disponibilizamos de novo com essas correções implementadas esse ambiente para que ele seja retestado. Né? Após esse reteste, as vulnerabilidades não forem encontradas mais, nós recebemos um certificado. E aí esse certificado nos dá a garantia que os dados dos clientes que estão ali conosco são Estão dados seguros. que estão protegidos, está seguro aquilo ali, né? Porque eu vejo muito dessas conversas, porque os clientes que estão em migração, eu participo das conversas e eles trazem esse receio é muito grande para eles. É um verdadeiro medo mesmo que E tá certo. né? E ele tá certo, ali é o coração da empresa. Pois Né, e é uma porque- questão relativamente nova para muita gente do mercado, né? Exato. Então, vai existir realmente essa preocupação, até a pessoa entender que está seguro, que existe todo, né? Por isso que é até interessante essa abordagem, seja para quem já é cliente, para Sim. quem, né, pode vir a ser cliente futuramente, que existe um trabalho altamente profissional que é feito ali por trás para garantir. E essa abordagem, até com essa nova, vamos falar assim, essa nova safra de engenheiros que estão chegando no mercado, que estão trabalhando hoje nas grandes empresas e tudo, eles já vêm com a mente um pouco diferente em relação a isso. Eles já entendem já o que vem é. mais com essa vivência do que quem é de gerações O pessoal, às vezes, que é anteriores. uma geração mais anterior, fica um pouco assim, mas será que é mesmo? Será que vai dar certo? Sim. Né? E a gente garante que dá certo, né? Como igual o Leandro falou. Né? O pentest não é um certificado, só um certificado, o cara vai lá, paga uma. Não é isso. Existe um teste mesmo de intrusão de vulnerabilidades e tudo mais que certifica a empresa que ela está segura, né? Então os dados estão seguros teoricamente. E outra, né? Nós temos clientes de todos os perfis, né? De todos os portes, né? Obviamente que clientes que são empresas de engenharia aí enormes, Os big deals, elas têm algumas exigências mais aprimoradas para que utilize um sistema como o nosso. Eles exigem da gente, da 90, esse tipo de garantia. Esses requisitos, né, de segurança, né, empresas igual uma Vale, né, não é qualquer sistema que está ali dentro, ele precisa seguir vários critérios de segurança, vários Todo requisitos. Um compliance ali dentro. Exatamente, todo um compliance. Rigorosamente isso, né? Tem que cumprir. E se você não cumpre rigorosamente. um requisito, você já não você tá consegue. descartado. aprovado mais ali, né? Exatamente, você está descartado. Então, para esses clientes que de todos os portes, a gente traz, independente se é o cliente lá, que é uma pessoa que usa, como Independente. 100 usuários lá dentro que utilizam ali o sistema. Então, assim, a O nível de segurança segurança é para todos. Exatamente. Uma outra coisa que eu percebo também além de perfis de empresa, nós temos todos os tipos de perfis de usuários. Sim. Né? E até mesmo, né, principalmente aí nessa empresa que eu trabalhava, no setor de orçamento, tinham muitas pessoas ali já veteranos, assim, vamos dizer assim. É uma né? boa palavra, veterano. É uma boa forma de definir. Veteranos. Que sempre tinham muita resistência e dificuldade também, que é um ponto importante, não só a resistência, mas uma dificuldade na utilização da tecnologia. Sim. Né? Então, além de todos esses pontos que nós trouxemos, eles tinham um receio, justamente por uma dificuldade que eles têm de adaptação a esse avanço tecnológico. Né? Porque, querendo ou não, a versão desktop para essa versão web que nós temos, por mais que sejam as mesmas rotinas, é uma tecnologia amplamente superior à que nós temos na versão desktop. Sim. Né? Visualmente falando também. Não só funcionalmente, né? Visualmente Como falando. experiência
de um modo geral, né? Navegação, usabilidade, tela. Então a pessoa ela tem esse medo de falar assim, poxa, eu já tenho uma certa dificuldade com tecnologia, será que eu vou conseguir? Né? Porque a interface, o X, né? Recentemente é um outro ponto importante a gente falar também. Sim. Nós fizemos um trabalho, o Iago participou Sim. conosco ainda, ele estava conosco lá na 90, o início desse trabalho. Aonde que nós fizemos toda uma reformulação da experiência do usuário, né? Que muitas empresas, isso também tem avançado, né, com a tecnologia aí, que as empresas se preocupam agora com a experiência do usuário, né? Então a gente fez um trabalho, assim, que ficou, sou suspeito para falar, mas ficou esplêndido o trabalho, né? Nós entregamos uma interface totalmente remodelada, funcional, o fluxo das informações foram redesenhados e, obviamente, né, isso é muito importante porque quando a gente faz um trabalho desse, a gente tem que pensar em todos esses perfis de clientes que nós temos. Compilar tudo isso. Né? Exato. E deixar isso homogêneo para que a experiência seja de fato o que estava sendo proposto a ser feito. Sim. Né? E foi um trabalho bem longo, né, Leandro? Assim, foi um trabalho longo. Foi desenho. E que com certeza também a experiência do usuário, a gente parte dessa premissa que muita coisa que foi desenvolvida, implementada nessa nova versão, nesse novo layout, na navegação, em tudo, foi baseado em muita coisa que os próprios usuários provavelmente traziam, né? Trouxeram ao longo desses anos de uso do sistema. Eu ia até brincar com o Leandro, que o Leandro falou assim do perfil do usuário, eu ia até perguntar pra ele que perfil que eu sou. Porque o que eu mando de mensagem pro Leandro, eu sou usuário porque... perfil assim, chato, que é irmão, né? Aí tem acesso direto. Que toda hora sinaliza alguma coisa ali, até o que já tá praticamente perfeito. Não, ainda pode ficar um pouquinho melhor. O perfil de usuário que o Leandro já conhece, que é o da 90, é o que fala com ele ali de 8 às 18. Eu falo com ele 1 hora da manhã, 10 horas da noite. Não tem limitação de lá 11h30 da noite. Não, tô mexendo aqui, tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Pega os prints aí que eu tô te mandando. Mas é isso. Então, assim, e esse trabalho foi um trabalho muito importante, porque, obviamente, nós contratamos uma empresa especializada, isso é importante também falar, né? Não é coisa da nossa cabeça. Né? Porque é importante saber que assim, existem empresas especialistas nisso, que elas têm uma vivência de mercado em diversos segmentos e elas contribuem positivamente para esse processo. Porque é um processo, né? E o que você falou referente dessa questão, dessa migração de tecnologia, como é que funciona? A empresa, a gente contrata essa empresa, a gente faz diversas reuniões e justamente nessas reuniões elas perguntam qual que é o perfil dos nossos clientes, né? E aí, baseado nessas informações que são trazidas, ela elabora um plano e é apresentado esse plano. Então é feito ali o escopo, todo o desenho reestruturado e depois quando a gente valida aquilo ali, ela faz um teste com o usuário final. Sim. Que é importantíssimo. Para ele realmente validar, né? Olha, tem algum ponto aqui ainda, a gente pode aprimorar, ajustar algo. O fluxo tá legal, não tá mais fácil para você mexer, você tem alguma sugestão, né? E tanto que teve uma vez, a gente estava conversando numa das reuniões, e ela falou, olha, a gente agora também está muito fazendo aplicativo para celular, né? Aí ela pegou e falou assim, tá vendo esse botão que tá aqui? Pois é. Esse botão aqui, a gente já fez um estudo que 90% das pessoas que utilizam o aplicativo, eles já ficam com o celular na posição X, então o botão está numa posição porque o dedo fica mais fácil para trazer... Então, assim, existe uma ciência por trás da coisa. Tem estudo, tem comprovação, tem tudo, né? Não é só uma carinha bonita. Existe ciência por trás daquilo ali. Exatamente. E o que o Leandro está falando dessa ciência, ela é muito importante para a fábrica de softwares, que hoje a 90 é uma fábrica de software, uma fábrica de solução. É para metrificar isso. Até para ela também aperfeiçoar e passar essa experiência que é do usuário para essa empresa de UX, por exemplo, ao melhorar mais o processo também nosso interno. Sim. Porque ela consegue saber, olha, em qual tela que fica mais diferente, por exemplo, voltando na questão da migração, né, do desktop. Hoje o desktop,
a gente não conseguia metrificar essas informações, né? Há quanto tempo o cara fica no desktop? Não sei, tá no servidor dele, né? Então hoje a gente consegue, não que a gente monitora dados dos clientes, a gente monitora informações tecnológicas, né? Para poder do sistema, né? Pra gente poder metrificar, igual o Leandro falou, a questão do botão, né? O cara fica mais na tela de orçamento e ele clica mais naquele botão que é laranja. O botão laranja ele é um call to action muito importante, porque ele vai clicar ali, ele vai trazer essa funcionalidade, né? Então acaba que isso é muito importante com a nova tecnologia, que é mais um ponto favorável para a migração. Né? Exatamente. E ficou lindo, né? Foi um trabalho que a gente concluiu modéstia com sucesso. Modéstia à parte, viu, pessoal? Foi um trabalho que a gente concluiu com sucesso. Tivemos um feedback bem positivo, né? Sim. Obviamente, alguns clientes sentiram dificuldade, que é natural, isso já é previsto, né? Isso já é previsto. E assim, aí tinha clientes que falavam, olha, eu preferia a interface antiga. Por quê? Porque o cara já estava habituado ali. Né? É a zona de conforto. A questão de sair da zona de conforto. É acostumar, tem que estar aberto para adaptar que em pouco tempo ele já vai estar mais habituado com essa nova versão e vai estar achando aquilo maravilhoso. E tudo é costume. Hoje pergunta-se quem usa esse layout novo quer voltar para o antigo. Não quer. A resistência acaba e percebe que... Não tem como. E eu vou te falar, sem sombra de dúvidas, é uma das interfaces de sistema de orçamento mais bonitas que tem no mercado, sem sombra de dúvidas. Isso aí não é inquestionável. É inquestionável. Então eu afirmo isso com poder o PO do produto tá dando recado. Dando recado. E o usuário que tá aqui, que eu sou uso. Apesar dele mandar muita mensagem sinalizando algumas coisas, mas não, ele tá muito satisfeito. Muito satisfeito porque isso é bom, né? A gente fica feliz quando a gente alcança o sucesso. Foi um trabalho que gastamos ali um esforço de aproximadamente 500 horas, né? Porque a gente reescreveu a interface do sistema com o único objetivo de trazer melhorias e avanço tecnológico para o cliente, né? Porque a tecnologia ela está envolvida em todas as pontas, né? Então, quando a gente pensa que, mas esse projeto aí é só para uma carinha bonita, não tem tecnologia por trás. Muito tem mais coisa. Existe um propósito por trás disso tudo. Exato. Exatamente. Então, antes da gente avançar para um próximo tópico, até para aproveitar como gancho, né, a questão aí da nova interface, como que são trabalhadas hoje as melhorias no sistema, né? As demandas de melhoria, sugestões, correções, né? Como que funciona isso hoje? Tô rindo aqui porque o que eu mando de negócio pro Leandro não tá. Pois além do Iago te mandando além de ser cliente, qualquer hora do dia, trazendo alguma sugestão, reclamando de alguma coisa, pode melhorar isso aqui, mas... O Leandro, ele tem uma métrica lá, uns gráficos, né, que ele fala assim, ó, X pessoal foi cliente, X pessoal foi roadmap e X% foi o Iago. Mais ou menos isso. Tem um tópico só Iago lá no gráfico. Cara, é porque assim, só antes do Leandro responder, que eu acho que é importante essa fala dele, mas eu sou usuário do sistema e eu preocupo muito com a produtividade e com a minha entrega, né? Então, assim, sempre que... E minha cabeça, ela é aceleradaça. Então, eu vou mexendo, eu já penso, pô, isso aqui, eu sou usuário. Então, eu imagino, e o processo que eu faço, eu acredito que seja muito comum para outros usuários também. Claro. Então, eu já pego. Só que eu não consigo guardar para mandar para ele no horário comercial. Você aproveita a liberdade que tem. Mas é uma vantagem. Já identificou, até para não esquecer... Não perder alguma coisa, identificou na hora, teve uma ideia, percebeu algo. O meu imediatismo não permite esperar o horário comercial. Eu tava dormindo. Mandou mensagem aqui, você me acordou. Manda amanhã. Não, eu não aguento, eu tô aqui com a cabeça. Na hora quente, que me vem na cabeça, eu já tenho que mandar. Exatamente. Mas isso é importante, tá? Como que funciona esse tipo de trabalho, dessas conversas sobre as melhorias do sistema, tá? Existem algumas vertentes, algumas possibilidades. Uma delas, o que é? Os clientes, né, no dia a dia ali, eles têm a possibilidade aonde que, se eles têm alguma oportunidade lá de melhoria, eles têm, através de um portal que nós temos, a possibilidade de registrar ali, o que a gente chama de banco de sugestões, né? Então, os clientes, quando eles querem sugerir alguma oportunidade de melhoria para o sistema, alguma coisa que eles acham interessante, que poderia facilitar o dia a dia deles ali, eles podem, através desse portal, fazer lá o registro dessas solicitações, né? Essas solicitações, elas são analisadas por mim. Então, eu com o PO lá do sistema, eu periodicamente acesso essa listagem e vejo ali dentro daquilo que está listado, né, de oportunidades ali, o que eu posso implementar,
né? Porque acontece muitas das vezes, é importante para que os clientes tenham consciência sobre esse processo, porque como é que funciona para a gente poder determinar se entra ou se não entra? Tem coisas que são trazidas que são coisas muito particulares, né? Que às vezes vai ser benéfico apenas para aquele cliente ali, porque às vezes ele já tinha um processo que é intrínseco da empresa dele, que ele utilizava uma planilha Excel que fazia uma determinada função que para ele aquilo ali resolveria. Porém, como a gente atende diversas pessoas, se a gente colocar aquilo ali, vai servir só para a pessoa que sugeriu, né? Então, a gente faz essa triagem. É muito importante fazer essa triagem para que o que for implementado no sistema seja algo que seja útil de uma forma geral, né? Muita coisa ali que chega, você consegue identificar que pode atender outros clientes. Às vezes você consegue identificar que outros já pediram, inclusive. Exato. É importante até falar sobre isso, né, Leandro? Que essa pequena, talvez, particularidade que é no momento daquele usuário, ela não se perde. Ela fica ali armazenada. Exato. Em algum momento, vão entrando outras oportunidades de melhorias que são semânticas àquela, que vai se tornar uma necessidade maior. Ela deixa de ser uma coisa muito específica de um cliente, pode ser algo então, que não está se tornando perde. Uma tendência. Exatamente. Então, assim, porque às vezes os clientes eles ficam um pouco frustrados, porque às vezes o que eles sugerem pode ser implementado, e já aconteceu casos de, que é o que exatamente está sendo falado agora, o cliente sugeriu hoje, mas isso aqui foi implementado em 1 ano para frente, porque a tendência foi essa, né? Então, quando a gente escolhe alguma coisa daquela listagem ali, eu entro em contato com o cliente, aí começa uma segunda etapa que é para entender melhor o processo ali, o que o cliente realmente quer, né? Porque às vezes ele faz de uma forma macro que ele precisa. Então a gente começa a entrar em mais detalhes para conseguir especificar aquilo ali melhor. Entender o fluxo, né? De como funciona. Essa é uma das possibilidades, né? A outra possibilidade, alguns clientes que têm essas especificidades, eles precisam de algum tipo de customização. Então, a 90, quando é esse cenário de customização, eu também participo do processo, a gente se reúne com o cliente, entende no detalhe o que ele precisa, faz uma estimativa de esforço para a implementação daquilo ali, e aí o cliente depois ele toma a decisão se esse esforço nosso vai fazer um investimento ou não. Essa é uma das etapas. A outra etapa como que funciona a questão das entregas dessas melhorias, que também é um outro ponto importante a gente falar. O nosso ano, ele é dividido em 4 grandes entregas, que é o que a gente chama de releases. Cada release, ela possui 6 sprints, que é o nome que a gente dá, que são períodos que são divididos dentro dessas releases, né? Que essas releases são traduzindo em miúdos ali, a cada 3 meses. A gente faz grandes entregas, né? E a construção dessas grandes entregas, a gente tem que dividir em pacotes menores, porque sempre tem coisas, né? Todo dia tem inovação, todo dia tem coisas novas para se fazer ali. Então a gente divide em 6 sprints. E aí a gente vai fazendo ali paulatinamente as entregas dentro desse planejamento maior, né? Todo final de ano nós nos reunimos, fazemos uma reunião de planejamento estratégico para o ano seguinte, aonde que se reúne toda a gestão da empresa, com a diretoria, com a equipe de implantação, com a equipe de suporte, e todo mundo leva oportunidades que foram colhidas e a gente faz um levantamento ali do que vai entrar no roadmap do próximo ano. Sim. Né? Então a gente já começa o ano ali com bastante coisa planejada. Muita coisa mapeada já que vai ser feito. E eu quero deixar também até uma mensagem para os clientes, né, que estão assistindo aqui. Gente, se tiver alguma ideia, alguma oportunidade de melhoria, não deixa de registrar. Porque o que acontece muito, Gustavo? O pessoal tá lá mexendo no sistema e fala, pô, isso aqui podia ser assim. Mas fica só ali. Não fala, né? Fica, não leva isso para a empresa. Então, leve isso para frente. Se você não sabe como que faz isso, entre em contato com o seu CS, né? Que é a pessoa que é responsável por você dentro da 90. Pergunta, ele vai direcionar isso. Exatamente. Hoje a CS do Compor é a Suelen. Então, né, então tiver dúvida, Suelen, como que eu faço para abrir aqui esse ticket de melhoria, né? Como que eu acesso o Movidesk, que é a ferramenta hoje que a gente abre os tickets, né? Sim. E tem vários lugares lá que mostram como que faz. Então não deixa guardados para você. Não, é importante, né? É importante levar esse recado, porque
o sistema ele é feito por quem usa, né? Senão, basicamente senão a pessoa vai lá, mas podia ser assim, mas fica só naquilo, né? Como é que o Leandro vai adivinhar, não né? tem como. A inteligência artificial ainda não consegue levar isso para ele de forma por bola então, de cristal. Assim, né, nós temos a nossa equipe de desenvolvimento. Sim. Né, e aí eu sou o responsável por ir direcionando as coisas que serão feitas dentro dessas divisões que eu trouxe para vocês. Então, nem sempre é possível a gente atender a todos. Sim. Né? Um dos compromissos da 90 que nós temos com os clientes em migração é justamente, hoje eu vou te falar que 99% das rotinas que são trabalhadas na versão desktop já existem na versão web, né? Mas em algum momento ou outro, em clientes em migração, aparece alguma coisa. Aí, quando é algo nesse sentido, a 90 ela já assumiu um compromisso com os clientes em migração, aonde que essas rotinas são avaliadas primeiro. Sim. Né? E elas são encaixadas nessas entregas para quê? Para que o cliente ele possa migrar de forma total com mais agilidade. Né? Mas fora isso, a gente tem todo um planejamento certinho para essas entregas, para esses aprimoramentos no sistema. É tudo muito bem organizado e dimensionado para que as entregas satisfaçam ali o cliente e utilizando a máxima da 90, que é o nosso trabalho é facilitar o seu. Então, tudo que a gente entrega é com esse objetivo de, no dia a dia ali, facilitar o trabalho do cliente. E é importante também, Gustavo, porque a 90, nessas grandes entregas que ela faz ali nos períodos que o Leandro falou, é acompanhar as redes sociais da 90, o LinkedIn, o Instagram, né? Porque ali a gente sempre divulga quando que vai ter os webinars. Os webinars, né, é basicamente uma demonstração daquilo que está chegando de novo no sistema. Que for, né, explicando ali em detalhes o que foi implementado no sistema. Lá no sistema também, no menu lateral esquerdo, tem uma opção lá que você consegue baixar o que chegou de novidade e acompanhar isso como se fosse um roteiro do webinar. Então é importante vocês saberem disso, que existe isso também para tá sempre por dentro. Esse direcionamento. Tem muita coisa importante para se falar. Inclusive, eu vou entrar num próximo tópico agora, que é bem importante. Quando a gente fala de orçamento, de tecnologia, de inovação, sempre se fala no BIM. O BIM é toda hora. O famoso BIM. Quem trabalha, né, quem é da área, escuta constantemente, né, falar sobre BIM. Agora, primeiro, né, a gente tem que considerar que tem gente que está assistindo aqui que não tem conhecimento profundo do que é BIM, já escutou falar, tem uma ideia. E aí eu acho, nesse caso aqui, o Iago vai conseguir ajudar a gente de uma forma resumida, né, porque eu acho que o BIM, ele rende sozinho um programa inteiro, só para ele, né? É muita coisa. Mas aí a gente pode trazer aqui de maneira bem sucinta, né, como que a gente pode definir o que é o BIM. Tá, eu vou trazer um bem sucinto esse resumo do que é o BIM. BIM nada mais é que uma compatibilização ali das disciplinas, basicamente, tá? Um resumo bem né? Que é o Building Information Manager, que é o significado da sigla. Ele trabalha essa interoperabilidade das informações, né? Dos dados que vão percorrer ali em todas as áreas. Vamos falar agora numa linguagem de engenharia. Você consegue praticamente prever o imprevisto, porque o BIM também ele é uma virtualização daquilo que será executado. Então eu consigo entender e compatibilizar todas as disciplinas, por exemplo, hidráulica, elétrica, mecânica, civil, de forma que eu consiga mitigar e minimizar os problemas e também ter um melhor aproveitamento de tudo que eu tenho de insumos na minha obra. E através dessas informações, dessas compatibilizações também, o BIM me permite extrair esses quantitativos, dessa virtualização, para uma planilha de orçamento. Né? Se o Leandro quiser complementar com mais alguma coisa aí também, que ele está bem por dentro também do assunto, mas basicamente é isso. Né? E a gente está sempre preocupado em seguir essa vertente do BIM dentro da ferramenta também. Exato. O BIM, ele é uma novidade, vamos dizer assim, novidade. Os clientes, eles têm pedido muito, né? Hoje o nosso sistema, ele já tem aí um plugin, que esse plugin, ele tem aí uma integração com o Revit, que ele pega essas informações, né, dessas disciplinas aí, como o Iago citou, e baseando-se em algumas parametrizações que são feitas, isso otimiza a orçamentação, né? Então,
Obviamente eu não vou entrar nos pormenores aqui de quais são os parâmetros, mas uma vez que esse plugin ele é instalado dentro do próprio Revit, e aí você consegue fazer a conexão entre o Revit e o nosso sistema de orçamento na plataforma web. É feito ali diversas parametrizações. Para quê? Para que depois seja feito o levantamento dos quantitativos, né? Aço, concreto, todos os insumos que vão ser utilizados na construção daquele projeto. E esses insumos eles são transferidos para dentro do orçamento, né? Facilitando e aí ganhando tempo na orçamentação, né? Sem essa tecnologia, sem esse plugin, seria muito um trabalho manual. Sei. O que antigamente era feito, né? O pessoal abria as pranchas, né? Seja elas no AutoCAD ou impressas, né? Os plots ali, e fazia o levantamento manual, né, alvenaria e tudo. Então o BIM ele muito permite mais ali trabalhoso e suscetível a erros. O BIM permite eu analisar a minha mesos, infra, meso e superestrutura de uma forma muito mais rápida, né, e compatibilizar isso, porque hoje um grande problema que a gente tem nas empresas de engenharia é justamente essa falta dessa compatibilização, tanto departamental quanto a parte de projetos como um todo. Sim. Né? E quando eu falo de departamento é porque quando a gente tem essa integração dos setores, né, a gente está falando de o orçamento conversar com o planejamento, que conversa com a execução, que conversa com o financeiro, com o administrativo. O BIM ele faz parte desse processo, desse ecossistema todo. Sim. Né, também. Então, é isso. Você me deu até um gancho aqui para puxar uma próxima pergunta, que aí é legal porque vocês vivem muito ali a engenharia. Sim. E aí eu posso falar, até como uma pessoa que vem de fora, né? Não estou mergulhado na engenharia o tempo todo, né? Eu já escuto falar no BIM há alguns anos, já tem até bons anos, na verdade, que já começou a falar, né? A se falar em BIM, e chegou para ficar, é essencial. E assim, vamos colocar aí, não vou saber quantificar, mas uns 10 anos depois a gente está mais ou menos, claro que a gente já avançou alguns passos, mas um pouco do discurso ele continua parecido, sabe? O BIM ele vai ser essencial. Como que está isso no mercado hoje? Principalmente o Iago, que está vivendo muito isso dentro das empresas. Como que está esse uso do BIM hoje no mercado? Ele realmente já está sendo muito utilizado? Ele ainda está aquém do que deveria? Está atrasado? Qual que é a sua visão em relação a isso? Essa pergunta ela é muito boa. Eu faço muitas palestras pelo 90 Conecta Eng, né? E essa é uma das perguntas que eu faço para o pessoal que está na sua graduação. Eu pergunto, pessoal, o BIM, para vocês, é o presente ou é o futuro? Vamos falar que 95% levanta a mão falando que é o futuro. E na verdade não. O BIM ele já existe. Já deveria ser o presente. Há muitos anos. Ele é o presente há muito tempo. O BIM já existe há muitos anos, né? Não é de agora. Mas o BIM não é uma tendência, ele é uma realidade, né? Então, assim, o mercado, ele tá muito aquecido nessa nova vertente dessa palavra BIM, que o pessoal fala, uma novidade, não. É porque tá aquecido porque saiu a questão da lei das novas licitações, que as prefeituras municipais, elas vão começar, algumas já estão até exigindo o orçamento ser feito completamente em BIM. Então você tem ali a sua compatibilização orçamentária feita através do BIM, né? Então por isso que essa informação está aquecida, né? E ela vem crescendo. Obrigatoriedade. Exatamente. E ela vem aquecendo porque ela nunca para de evoluir, né? Então o BIM ele é uma ferramenta que o pessoal fala assim, hoje eu sei BIM. Você sabe BIM, mas o BIM ele evolui todos os dias. Então todos os dias está em constante aprendizado, né? Por isso que eu falei de novidade. Sim. Né? Porque assim, obviamente a gente... Né? É uma novidade porque tá no momento, né? Esclarecendo por que eu digo novidade, porque todo dia tem coisa nova. Sim. Né? Assim como está sendo dito, o BIM ele ainda está em processo de amadurecimento. Né? Em muitas empresas que precisam começar a trabalhar com BIM, você vê que não é uma coisa ainda consolidada. Ela só é utilizada quando exige alguma demanda específica. Né? Pontualmente, né? Pontualmente, entendeu? Tipo essa obrigação que vai existir agora. Até porque você implementar isso nas empresas, vamos falando de custos, acaba sendo um pouco alto.
porque é necessário você ter uma pessoa que é especializada nessa, vamos chamar de Metodologia. desse processo, né? BIM é uma metodologia, um processo, né? Então, assim, pessoas custam caro para fazer isso. E a implementação, ela não é uma implementação rápida. Não. Entendeu? Implementar BIM, criar bibliotecas, criar padrões, porque BIM, ele é uma leitura de padrões também, Sim. né? Então, isso não é da noite pro dia que acontece, é um longo processo. Assim, hoje eu conheço poucas empresas que conseguiram efetivamente implantar o BIM, conheço empresas que estão em processo de implantação, e tem empresas que se frustraram tentando implementar achando que seria rápido e barato, tá? Então, assim... Então, você vai ter os benefícios, Tem obviamente, né? Você tem os seus custos, né? Que esses custos podem ser traduzidos também como investimento. Por quê? Porque em médio ou longo prazo, você vai colher benefícios daquilo ali. Porque ele vai, uma vez que você tem as coisas parametrizadas ali e consegue implementar essa metodologia dentro da empresa, ela vai te trazer um benefício futuro ali. Ela te traz muita agilidade. Uma otimização de custos da sua obra, mais precisão, entendeu? Ele traz, obviamente, bastante coisa positiva. Você engloba muita coisa dentro do BIM. Né? Igual eu falei a questão da virtualização. Quando você virtualiza ali a sua mesa, a sua infra, a sua superestrutura, você consegue prever. Né? Eu até brinco que o engenheiro ele prevê o imprevisto. E realmente a gente tem que ter esse trabalho, porque senão lá na frente tem problema. Né? Compatibilizar ali as disciplinas, ela é um fator importante nessa virtualização para mitigar custo. Porque aí entra a questão do Lean Construction também, que é uma parte de desperdício, né? Tem um nome para isso, mas é porque me fugiu agora. E tudo isso está envolvido dentro desse ecossistema, né? Então o pessoal vê falar o BIM. O BIM é 3D, BIM é 4D, BIM é 5D. O BIM ele vai até... Hoje deve estar nos seus 8, 9 Ds já. Tem bastante evolução. D são as dimensões no sentido de controle. Então você entra no controle de orçamento, custos, você entra no controle de planejamento, você entra no controle da parte de back-office, né, que é financeiro, suprimentos, que você entra com seus lead times, né, então, enfim, é um mundo ali dentro, né? Por isso que eu falo que o BIM ele não é uma coisa simples, ele é um complexo possível de acontecer, mas que é a longo prazo. Sim. Entendeu? E falando sobre o BIM, é muito importante também informar, né, aos clientes que o BIM ele está dentro do planejamento estratégico da 90 para esse ano de 2026, né? Nós já começamos a desenvolver um trabalho muito sério, muito profundo de aprimoramento dessa integração BIM que nós temos, né? Então a gente já começou, nós montamos um comitê, né, onde nós convidamos alguns clientes que há muito tempo têm conversado conosco sobre o BIM. Que estão nesse processo de implementação também. Que estão exatamente neste processo de implementação, que já estão percebendo ali oportunidades de melhoria, estão percebendo dificuldades para implementação e que a gente percebeu que esses clientes que já vêm tratando desse tema conosco, eles poderiam compor esse comitê para que a gente se aprimorasse, se aprofundasse mais nessas conversas. E aí é muito interessante, né? Nós tivemos uma primeira reunião, que nós, se não me falha a memória, nós reunimos ali 6 clientes com segmentos distintos, né? E esse segmento, e são segmentos que, assim, todos de uma maneira ou outra conversam entre si ali, e as pessoas trouxeram o que elas gostariam que tivessem, né, dentro dessa metodologia lá, dessa integração com o BIM, o que seria prioritário, o que não seria prioritário. Então a 90 ela está com um foco muito grande, e esse ano nós teremos um avanço significativo quanto ao BIM dentro das nossas soluções. Né? Então podem aguardar. Informação em primeira mão. Não quero dar spoiler não, mas tem uma coisa muito grande vindo por aí. Muito bacana. Uma coisa grande, uma novidade muito importante, porque a gente escuta, né, os nossos clientes. E é igual você falou antes, o nosso sistema ele é construído com o auxílio de mãos dadas, né? Porque ninguém constrói nada sozinho. É a 4 mãos, é a 90 e os clientes. Exatamente. Né? Então podem esperar que este ano de 2026 nós teremos aí grandes melhorias e benefícios para vocês clientes quanto ao BIM, né? Bacana, Você pode comentar sobre a questão do São Paulo esse ano. Só para antes do Iago
né, falar, até já trazendo aqui para você, porque essa preocupação da 90, né, com o tema BIM, inclusive já foi realizado um evento que nós temos, né, a 90 realiza um evento que se chama 90 Summit, e a primeira edição desse evento teve o Iago com participação na organização do evento, um dos idealizadores. Pois é, o Iago esteve à frente e o primeiro tema foi justamente BIM. Exatamente. Veio um especialista de São Paulo para falar, né? E é um evento para clientes, então a ideia já era exatamente de mostrar ali, de trazer os clientes para perto e mostrar essa preocupação com o assunto, trazer o que tem de novidade, né? Se me permite, Gustavo, vou contar um pouquinho dessa questão do Summit em relação ao BIM. Essa ideia surgiu num evento que nós estávamos, o prêmio, que nós ganhamos o prêmio, né, de melhor software de orçamento para infraestrutura no Brasil, que foi o Infrão, em 2025. E 2025 ou 2024? 24, isso. E nesse evento, a Marilis teve a ideia do Summit, né, do 90 Summit, que já era uma ideia também que a Dani, hoje, que é a CEO da 90, já tinha em mente junto com o Jaderson, né, que é o diretor de desenvolvimento da 90. E a Dani e o Jajá deu essa missão para a Mari, né? E ela me perguntou e me chamou para participar também dessa ideia do Summit e me perguntou, hoje o que tem de relevante de assunto no mercado? E, se eu não me engano, foi a segunda edição do BIM Forum que teve em 2025, 2024, alguma coisa assim. Eu falei, Mari, o assunto hoje em alta é o BIM. Então, nada melhor do que trazer essa dor, isso eu chamo de dor que os clientes têm, porque é uma coisa, igual eu falei, existe um nível de complexidade em relação a esse assunto. Então, a gente podia trazer esse assunto. Nós trouxemos um convidado de São Paulo, que é especializado, né, especialista. O Lucas Focuda, que ele era da Reta, hoje ele está na Deloitte, né? Ele é um especialista, um BIM Manager, que a gente chama, né? Sim. E fizemos uma palestra, né? Uma apresentação, né? Que também é assunto para horas e horas e horas, se deixasse, né? Ali, e o Focuda complementou com os casos de sucesso, né? Das implementações que ele fez do BIM na Reta, né? Nas obras. E assim, foi muito bacana. O 90 Summit surgiu com essa ideia e o primeiro tema foi o BIM. Isso. E por fazer parte do comitê do BIM hoje dentro da 90, eu vou sempre no BIM Forum, né? Que o BIM Forum é um evento, né, a nível mundial, né? Pessoas do mundo inteiro vêm para cá. E numa dessas, do que eu fui em 2024 no BIM Forum, eu encontrei com o Rafa Sachs, que é o pai do BIM, vamos dizer assim. Ele escreveu o Handbook BIM, que é o manual, né? E eu tive a oportunidade de conversar com ele rapidamente, perguntei a ele como é que o Brasil está nesse cenário. E ele falou assim, Iago, o Brasil tem muito a aperfeiçoar. A gente está só no começo. Né? Ele é um israelense também, ele é um professor muito renomado, né, na área da engenharia. E esse ano a gente está de novo no BIM Forum, né, ali participando, buscando as novidades, né, eu representando esse comitê ali no evento, participando das palestras, né, conversando, fazendo aquele networking para trazer de fato aquilo que está tendo de necessidade para o mercado, do mercado trazer aqui para o Leandro, gerir essa implementação, trazer essas novidades, né? O tanto que o aplicativo, né, o plugin que a gente tem do Revit, ele teve uma melhoria muito grande justamente depois do BIM Forum, né? Exatamente. Porque a gente trouxe surgiram ali algumas demandas que ajudaram necessárias para poder melhorar. Né, e que foi muito, e repercutiu muito bem isso na carteira de clientes hoje da 90. Né? Muitos clientes gostaram e utilizam, né? Então, exatamente. É grande importante. A 90 ela se preocupa, né, em participar desses eventos, né? Essas feiras. BIM Forum lá em São Paulo, um evento enorme, onde que você consegue ali entender cenários, você consegue ver como que está a maturidade, né, dentro das empresas, que ali você encontra de todos os perfis, né? Então a gente sempre se preocupa, né? Mas além disso, a gente também se preocupa em entregar um produto final de qualidade. Não dá para se fazer qualquer coisa e falar, eu tenho BIM. Não adianta, porque na hora que chegar lá na ponta, né, no usuário final, e ele for começar, ele vai ver ali que os recursos que ele precisa não estão lá, então assim, não adianta. Não adianta ser uma coisa limitada, né? Não adianta ter uma coisa só para entregar ali e falar que tem
Exato. Mas na hora que precisa, na prática, você consegue ele executar uma ou outra coisa, mas Fica o limitado. restante não... É o que eu falo, o BIM ele é um assunto complexo, né? Ele demanda muito e a forma e a velocidade, a forma como ele evolui é muito grande, né? Então os usuários que trabalham diretamente com o BIM, eles têm que se preocupar também em tentar acompanhar, né? Igual o lançamento do iPhone, né? Na hora que você troca pro 17 já tá lançando o 22, aí é complicado, né? Não é uma tarefa Mas fácil não. hoje a gente consegue falar, por exemplo, que o Brasil teve esse cenário, né, recente, Evoluiu. que a gente falou isso, mas o Brasil hoje evoluiu. Eu acho Evoluiu. que tá tendo esse entendimento de que a gente precisa avançar Um mais grande exemplo- do que vinha avançando, né? Um grande exemplo é o próprio metrô de São Paulo, né? Ele foi um projeto, foi até uma palestra do um dos responsáveis pela implementação do BIM no metrô de São Paulo, né? Nessa obra do metrô de São Paulo. Então o Brasil ele tá evoluindo. Só que é igual o Rafa Sachs falou, tem muita coisa para evoluir ainda, entendeu? Porque não, é igual eu falei, não é uma tarefa fácil, entendeu? São Tem muitas, campo demais. Tem muita ainda pra coisa, melhorar. tem muita água para rolar nesse mar ainda. E não adianta correr, porque se correr a coisa não Faz mal sai feito. conforme precisa ser, né? E acaba atrapalhando. E acaba ao invés de atrapalhando. ajudar. Porque aí você queima, né? Ao invés vai de, queimar de cartucho entregar ali. algo que vai ajudar, você queima, a pessoa não vai ver valor naquilo, Exatamente, né? Exatamente. exatamente. E avançando um pouquinho mais aqui agora, sair do tema BIM, que poderia render muito mais, mas não é o foco hoje a gente ficar só no BIM. Falando agora de outro tema em alta na tecnologia, que é a inteligência artificial. Não. E a gente pode falar hoje assim o quanto que a inteligência artificial hoje já está impactando na orçamentação e no planejamento de obras. Sim, muito. Não só nisso, mas na engenharia como um todo. Na engenharia como um todo, né? Eu vou falar mais voltado para a nossa solução, né? O 90 compor orçamento e planejamento de obras. E o Iago depois ele complementa aí, mais voltado para a engenharia, a parte operacional, né? Parte executiva ali, vamos dizer assim. Como você bem disse, IA é um tema natural e recorrente hoje, né? Tudo Para qualquer segmento. qualquer que imaginar. segmento, né? Tudo que se fala hoje, a primeira coisa, em qualquer cliente que você vá, com qualquer cliente que você converse, é inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta poderosíssima, né? Que ela pode ser explorada de 1001 formas diferentes. Então, assim, e é impressionante que muitas das pessoas que querem e perguntam sobre IA, às vezes nem entendem o potencial que a IA tem para ajudar ali no dia a dia, no trabalho ali, né? Então, falando sobre o sistema, como você pode ver ali, né? Nós temos os bonequinhos da nossa... os nossos exemplares aqui da nossa inteligência artificial. Conta um pouquinho da história, Leandro. Qual que foi a ideia do Pio? E quem é o Pio, né? Pode contextualizar. A concepção desse bonequinho aqui é muito legal, porque nós estávamos já a 90 preocupada com esse avanço, né, tecnológico, muitos clientes perguntando, né, como nós poderíamos agregar a nossa ferramenta, a inteligência artificial. Então nós começamos já a desenvolver alguns projetos de aplicabilidade da inteligência artificial, mas a gente precisava dar uma cara para essa inteligência artificial. Nessa época o Iago ainda estava conosco lá na 90, e aí nós dois começamos a debater e trocar ideias sobre uma cara. A gente precisa, né, trazer uma identidade, uma imagem ali, que é meio que um padrão, né? Você tem aí em diversas empresas que têm inteligência artificial, a Magalu, Mercado Livre, algumas coisas que trabalham com isso aí, uma hora ou outra sempre tem uma cara. E aí nós começamos a trabalhar Quem que pode ser essa cara, né? Quem que pode ser essa cara? E aí pensamos, o nome, como é que vai chamar? Não, foi muito nome. Primeiro ia ser um dos nomes que vamos colocar NIA de 90, inteligência artificial. Aí depois surgiu mais outros nomes. E numa das conversas, a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, quem que é o pai do compor desktop? O Pio, né? O Pio já esteve aqui, foi o primeiro, né? Isso, um dos fundadores da empresa, participou do primeiro episódio. Uma pessoa espetacular, inteligentíssima. Não sentar para conversar com o Pio é uma coisa assim, você fica horas e horas e horas conversando e
é um conteúdo infinito. Ele é a personificação da inteligência artificial. Ele é. É um negócio impressionante. Ele tem uma inteligência tão absurda que a gente fica impressionado. E aí falou assim, pô, vamos homenagear o Pio. Eternizar o Pio. Foi uma ótima saída, uma ideia. Não tinha outra opção melhor. Não tinha. Exatamente. Não existia, não existe outra opção melhor. Sugerir 300 nomes que... 1 milhão de nomes. Se o Pio tivesse lá no meio, ele ia ser escolhido, porque fazia total sentido. E não só por ele ser um dos fundadores da 90, mas é porque ele é uma inteligência exato. absurda, é da característica dele, né? Tanto que ele desenvolveu sozinho o Compor. Ele mudou o cenário do orçamento no mundo, assim, no mundo no sentido orçamento, né? No mundo da engenharia. No mundo da engenharia, no Brasil. Então, assim, aí deu aquele estalo, falou, vai ser Pio. É Pio. Né? Aí acabou que ficou Pio, né? Do Pio, inteligência orçamentária, mais ou menos, que a gente falou, além de ser o nome dele, né? Vamos falar, se alguém perguntar, vamos falar que vai ser isso. Pode ser uma sigla para isso também. Aí começamos a outra etapa, que foi a de tentar gerar transformar uma imagem do Pio, né? E aí isso foi divertidíssimo. E nada melhor, né, do que usar a própria IA para isso. A própria IA. A inteligência artificial, ela ajudou na criação da inteligência artificial. E na época que a gente estava pensando nisso, o desenvolvimento de imagem não estava tão avançado igual é hoje, né? Que hoje você tem inúmeras ferramentas de criação de imagem com IA. Que faz milagre, inclusive, né? Então, assim, aí foi divertidíssimo o processo. Porque a gente gerou inúmeros todo esse tipo de foi imagem. passando aquele monte de sugestão pra IA, né? Faz de tal jeito. Nossa, apareceu um monte. Muito. Aí tinha umas lá que eu gerei, o povo falou, não, mas isso aí tá com uma cara muito estranha. Não pode combina. ser isso não. Então, e aí a gente pegou e chegou nesse protótipo final, né, Iago? Sim. Onde a gente transcreveu literalmente o Pio, que o Pio, ele é engenheiro civil, como ele falou, né? Sim, ele falou. E ele é desenvolvedor, ele é da tecnologia, então ele juntou ali o capacete de engenheiro com o robô que representa a tecnologia, exatamente. né? E com o seu nome Pio, né, que é Pio Inteligência Orçamentária. Casou tudo. E aí na hora que a gente tudo. conseguiu gerar, né, nós geramos essa caricatura aqui, né? A gente falou, cara, que negócio impressionante. O olho até brilhou. Falou, cara, é isso. É isso. Não tem erro. Esse não teve dúvida. Não teve. Saiu essa versão, todo mundo já olhou e falou, nossa, vai ter que ser isso aí. E aí conseguimos, então, né? Nós já tínhamos questões implementadas da inteligência artificial, então conseguimos dar uma vida para essa inteligência artificial através dessa homenagem que nós fizemos. E foi um momento muito bonito, né? A 90, ela tem alguns encontros que chama 90 Meeting, né? E nesses encontros é onde que a empresa inteira se reúne e a gente apresenta, né, as novidades, as métricas que a empresa tem dentro do ano, quais são os planos futuros, né? E a gente faz uma passagem por tudo ali dentro dos sistemas, do RP, do orçamento, na parte contábil, fiscal. E quando nós concluímos isso aqui, era surpresa, nós fizemos uma homenagem para o Pio, entregando de fato, dando vida a essa inteligência artificial. Dando vida ao Pio pro Pio, literalmente. E o Pio estava presente foi o dia que ele conheceu o Pio. Foi o dia que o Pio conheceu o Pio. Ele ficou muito emocionado, né? A gente fez um texto lá agradecendo o Pio por toda esse legado que ele deixou para nós, né? Que nós aproveitamos nessa plataforma web. E foi um momento muito importante, né? E hoje o nosso sistema, ele já conta com algumas implementações de inteligência artificial, né? Porque também é outra coisa que eu acho que é importante destacar, que não é simplesmente implementar por implementar. Sim. Tem que ser coisas que efetivamente vão trazer benefícios ali para o cliente no dia a dia dele. Resultado, performance, né? Então, alguns clientes começaram ali a utilizar e perguntar, mas e aí, você tem? Inteligência artificial? Tem. Aí a gente pegou e explicou como é que era. Então hoje ele já tem ali, eles fazem ali algumas análises muito específicas ali, importantes para os clientes, né? Eu vou deixar no segredo porque os clientes vão entrar em contato querendo saber o que tem lá. Mas basicamente eu vou te falar uma que é muito interessante, que é uma das análises que nós temos da inteligência artificial.
À medida que você está construindo o seu orçamento ali, se você tiver nesse orçamento que você está construindo, inserindo ali uma composição ou um insumo com um preço diferenciado, ou seja, vou te dar um exemplo claro assim, ó. Vamos supor que você está fazendo orçamento com a base de dados do DENIT do mês da última database que eles soltaram, que foi 10/2025. E aí você está fazendo ali, e você tem um outro orçamento que você fez recentemente com essa mesma database, porém você conseguiu trabalhar um preço diferente ali. Na hora que você está construindo esse novo orçamento, a nossa inteligência ela fica fazendo as análises ali e te fala, opa, você tá inserindo essa composição X no seu orçamento, mas no outro orçamento aqui, você tem essa mesma composição com um custo Y, um custo menor. Você quer ver o que você tem lá? Então ele te dá essa sugestão, ele pisca na tela para você, você seleciona a imagem. Então, mesmo que o cliente não acione, ele já consegue trazer esse tipo de sugestão. Mesmo que o cliente não acione. Isso ele fica ali trabalhando, acompanhando o cliente para identificar isso aí. Melhorias ali, possibilidades de... Essa é uma delas, tá? Ela vai estudando, né? Ela estuda o que você faz ali e vai entendendo. E aí ele te sugere, aí você pode, do orçamento que você tá, visualizar essa sugestão que ele trouxe. Esse insumo aqui realmente eu consegui com um preço menor, né? Porque às vezes ele fez uma cotação e essa cotação ele vai poder aproveitar e ali tinha um custo menor. Então assim, ele otimiza e te ajuda nesse sentido, porque às vezes o orçamentista ali que trabalha com 20 projetos ao mesmo tempo. Esse é o tipo de informação que só uma inteligência artificial realmente vai conseguir identificar com essa agilidade. Com agilidade, sim. Quem está trabalhando com esse tanto de insumo, com um monte de orçamento, não vai lembrar o preço que ele conseguiu. E basicamente, quem trabalha com orçamento busca produtividade. Porque muitas das vezes o orçamentista ele não está fazendo especificamente só um orçamento, ele está com vários. E um departamento que vive altamente sob pressão de tempo, entrega. E nesse momento de entrega, o que importa? Produtividade. Então, se uma inteligência artificial como o Pio me entrega isso, eu estou sendo produtivo, porque eu não vou perder tempo procurando, será que eu já usei? Será que eu não... Você entendeu? Sim. Então, acaba que ele auxilia no processo orçamentário, me trazendo o quê? Velocidade. Otimiza seu custo. E cabe você decidir se você quer usar ou não. Não é uma opção obrigatória que ele te faz. Ele te sugere, te mostra, para você analisar decide, se faz sentido ou não. Que é a forma exatamente correta de usar uma inteligência artificial. Né? Não é simplesmente pegar e colocar e é isso. Não é deixar ela guiar e definir as coisas, mas ela vai são várias vertentes ali que compõem, né, o resultado para uma inteligência artificial. Ele te auxilia nessas avaliações, né? E então isso é fundamental, né? E aí você pode optar por adotar essa sugestão que ele deu ou não. Né? Essa é uma. Tem uma outra muito interessante também, que muitos clientes trabalham com base personalizada, né? Sim. E essas bases personalizadas, se o cliente não for atento, elas vão, ao longo do tempo, ficando desatualizadas. Porque às vezes você está trabalhando num projeto e esse projeto, você teve a necessidade de criar ali uma composição específica para aquele orçamento que você está fazendo ou um insumo específico. E aí passa lá 2, 3 meses, você fala, nossa, eu acho que eu fiz alguma coisa, só que está perdido, porque você não vai lembrar em qual projeto que foi, quando que foi, e aí o Pio também, ele te auxilia nesse ponto, tipo assim, você cadastrou alguma coisa específica, ele te fala, olha, e aí você trabalha com essa base personalizada dentro do seu projeto, ele te fala, ó, esse insumo ou essa composição aqui não existe na sua base personalizada. Você quer que eu pego e atualizo a sua base para você? E aí ele te fala, obviamente, o que ele vai fazer. Olha, eu vou fazer esse ou esses insumos ou composições. Tem uns parâmetros, né, que você pode implementar e aplicar. Que você criou nesse projeto não existem na sua base personalizada. Eu posso atualizá-la para você? E aí você fala, não, eu quero. E aí acabou. Daqui a 3 meses, na hora que você for precisar disso, já está na sua base personalizada. Né? Mais um ponto de velocidade, né? Porque se você for ficar retroalimentando o seu próprio banco, claro que isso é importante, né? Você vai gastar muito tempo, você vai ter que ir orçamento por orçamento. Será que isso aqui é composição própria? Será que tem lá? Aí copia, aí você vai ter que mandar substituir se já existe. Então a própria inteligência já faz esse trabalho. Isso com muito mais velocidade. Muito mais. Fantástico, né? Então assim, isso é fantástico e a inteligência artificial é mais uma informação que
está no nosso planejamento estratégico e esse ano traremos mais aprimoramentos aqui para nossa inteligência artificial. Quem está assistindo esse episódio está tendo spoiler, hein? O Pio já é inteligente, ele vai ficar mais inteligente. Vai ter mais recursos, vai conseguir trazer mais informações ainda. Exatamente. Com o objetivo de facilitar no dia a dia do cara ali, para ele conseguir fazer um orçamento com a maior agilidade e precisão, que é o mais importante. Exatamente. Aproveitar também, Gustavo, o Pio, né? Ele é engenheiro civil e eu quero agradecer ele, porque ele é a inspiração por eu também ter me tornado engenheiro civil. Sim. Além disso, ele é o meu mentor, né? Eu tenho ele como mentor e agradeço muito tudo que ele fez por mim, tudo que ele me ajudou, tudo que ele me ensinou, tudo que eu sei hoje. Vou te dizer que 95% é responsabilidade dele. Então, obrigado, Pio, se você estiver assistindo. Bem lembrado. É isso aí, temos bastante novidades no decorrer desse ano aí. Sim, né? O ano muita tá só coisa começando agora, estamos finalizando o primeiro trimestre aí. Mas os projetos são grandiosos, né? Coisa importante, impactante, né? Exatamente. Todos os projetos são bem pensados, porque como a gente trabalha aqui, isso é um cuidado que nós temos dentro da 90 também. Todos os projetos de inteligência artificial, eles precisam ser muito bem pensados. Para quê? Para você não onerar qualquer tipo de análise lá que possa trazer algum tipo de prejuízo no processamento das informações. A inteligência artificial ela é de grande responsabilidade dentro do comportamento. Então é por isso que ela é muito bem pensada e muito bem planejada. Ela não é simplesmente colocada lá para o usuário ter gere não é isso, entendeu? É muito além disso, inclusive. É muito além. Sim. Ele não é um simples chatbot que você faz o que... eu quero fazer, o pessoal usa muito hoje aí, pegar o mais conhecido, utilizado aí, o GPT, que o pessoal usa como, faça isso para mim. Não é. Ele faz análises muito mais profundas para trazer resultados. A ideia do Pio é ter uma inteligência que vai muito além dessas coisas mais superficiais. Trivial, além do trivial. É um resultado que você consegue, de forma plausível, analisar, né? Porque muitas vezes o pessoal, quando usa a IA, né, como o Leandro falou, o ChatGPT, seja qualquer outro que seja, ele usa simplesmente confiando naquilo que ele está entregando. E realmente a gente tem que confiar, porque ele é uma inteligência, né? Mas se você não sabe destrinchar aquilo, conferir, talvez o seu resultado ou está hiperdimensionado ou subdimensionado, né? E o Pio, ele vai muito além dessa inteligência, né? Ele foi estruturado para justamente entregar um resultado eficiente, porque, igual o Leandro falou, uma vírgula errada no orçamento é um problema. Sim. Né? Ele já pode impactar tudo. Exatamente. O orçamento é precisão, né? Você tem que ter precisão ali, porque quanto mais preciso, mais acertados são seus custos. Exatamente. Né? O tema é interessante demais, né? Tem muita coisa. Esse é outro também que pode virar um episódio futuro, né? Quanto mais implementações a gente tiver de inteligência no sistema, ou novas, né? Fiquem por dentro tecnologias que chegarem aí, a gente pode até marcar um outro episódio depois, até para falar exclusivamente sobre isso. Por isso que eu falo muito, Gustavo, o pessoal ficar por dentro dessas redes sociais. Claro que eu sei que o pessoal às vezes é corrido com o tempo, né? E o telefone, ele rouba esse tempo nosso, mas no seu tempo livre ali, dá uma checada na rede social da 90, vê que tá tendo de novidade, né? Tudo que vai aparecendo até ali. No próprio, o que é novidade no sistema. No sistema aparece também, até né? no próprio sistema, existe um método de comunicação. Banner, notificações que até facilita para quem usa no dia a dia. Posso soltar mais uma informação privilegiada? Spoiler aqui tem espaço sempre. É legal porque nós estamos próximos de concluir mais um projeto da inteligência artificial. A gente está ali nos arremates finais, vamos dizer assim, que eu tenho certeza que os clientes irão gostar muito, aonde que a gente vai conseguir fazer um certo tipo de interação com o Pio e para otimizar e auxiliar os clientes aí no dia a dia. Então a gente está finalizando esse trabalho e em breve teremos novidade também disso aí. Excelente. Então aí a pessoa já fica de olho. Fiquem atentos. Quem acompanhar o episódio já vai ficar sabendo dessa informação e a gente vai divulgar assim que essa novidade for lançada. Esse 90 teremos uma divulgação aí. Tá sendo pura novidade. Pura novidade. Tá vendo? Agora a gente vai ter que começar a avançar os últimos tópicos aqui um pouco mais rápido por conta do nosso tempo. Mas aí falando, né, um outro projeto muito interessante, esse não diretamente associado à tecnologia e inovação, mas que é o 90 Conecta Eng,
que são as parcerias que a 90 tem aí com diversas universidades, né, com os cursos de engenharia civil de várias universidades, principalmente aqui em Minas, mas tem no Brasil inteiro. Abrangência no Brasil inteiro. E o Iago, ele está à frente desse projeto também já há bastante tempo. Muito tempo. Já fez palestra aí, já deve ter perdido as contas, né? Já. Ou seja, já impactou, né, milhares de estudantes aí de engenharia civil ao longo desses últimos anos todos. Muita gente que agora já está formada, Sim. né? Porque quando começou esse projeto lá atrás, já tem muita gente aí que concluiu. Sim. E aí, conta um pouquinho pra gente, né, Iago, do projeto, né, de uma maneira mais resumida, mas para o pessoal entender a importância da gente levar esses temas, levar o sistema para o acesso do estudante, né, que está ali conhecendo. Muito importante. É uma dor que quando, né, na minha época de estudos, eu senti, que é a falta do contato com essa vertente, orçamento, planejamento de obras, né? Tem uma ferramenta tem prática, tem uma matéria ali e tal que dá uma pincelada, mas não se aprofunda, né? E a ideia também surgiu assim, por uma grande demanda que eu estava tendo de pessoas me solicitando indicação de engenheiros orçamentistas, né? Hoje, se você entra no LinkedIn aí, o que tem de vaga para engenheiro orçamentista é muito grande, né? E na época também era bem relevante. Gente, como assim? O pessoal não está se interessando porque o estudante de engenharia, o que ele quer? Tá na obra. Tá formando, é obra. Qualificado para orçamento. Entendeu? Né? Não é o engenheiro, não tem nada contra quem gosta de ficar no escritório, não é isso, né? Mas o pessoal quer canteiro de obra, quer estar com o pé ali no campo, né? E acaba que isso vai defasando o mercado de orçamento, né? O cara que é especialista nisso, ou a pessoa que é especialista nisso. Aí eu falei, gente, a gente precisa pegar na ferida. A gente tem que ir aonde que é a base. Aonde que é a base do engenheiro? É a faculdade. Então aí surgiu a ideia, né, das palestras nas faculdades para a gente falar o que é o setor, o que ele entrega, né? Colocar ali talvez uma luz no fim do túnel, porque tem muito estudante que está ali na faculdade, mas não sabe o que ele quer fazer também quando ele quer formar. Existe esse percentual de pessoas ali. Então, às vezes, a gente implementa ali uma semente, igual aconteceu comigo lá no início, fala assim, talvez ali é uma possibilidade, porque o mercado paga bem também em relação a isso, né? Aí a gente começou a fazer esse piloto, né? A gente montou umas apresentações e começamos a fazer essas parcerias com a faculdade. Então o que a gente faz? A gente fornece a ferramenta de orçamento e planejamento dentro ali da matriz escolar, né? Do aluno ali, para que naquela matéria especificamente ele utilize uma ferramenta, não só o Excel, né, que hoje muitas faculdades utilizavam o Excel até a chegada do Compor, né, para que ele utilize ali no seu trabalho na faculdade para fazer uma entrega final. E além disso ele vai ter ali uma palestra para introduzir mesmo, para mostrar para ele o que é, como que funciona, né? E aí contribuindo diretamente para qualificar a formação. Exatamente. E a ideia também, quando eu tive isso, era já entregar esse aluno para o mercado de trabalho com um certificado. E esse certificado é o certificado do treinamento do Compor, que muitas empresas hoje colocam como desejável. Vai servir como diferencial. Exatamente. Então, assim, a gente juntou o útil ao agradável. Atingir essa base que está ali formando, para ela já sair preparada para o mercado e o mercado de orçamento ser uma possibilidade para ela, porque ela já vai sair da faculdade com uma experiência nisso, né? Então a ideia surgiu e aí quando a gente começou a fechar muitas parcerias com as faculdades, a gente foi ali para o interior de Minas, né? Um monte de lugares ali no interior de Minas, Passos, nós fomos ali para Pouso Alegre, né? Eu tive 2 vezes em Pouso Alegre, inclusive um abraço pro pessoal de lá, eu gosto muito do povo de lá. A gente tem várias, Mato Grosso, Formiga, Itaúna, a própria Bom Despacho. Sim, Bom Despacho, tive algumas vezes lá também. Em São Paulo teve a FATEC também, né, uma escola de muita relevância ali para a turma de edificações dele, né, de construção de edifícios. E a UFMG aqui, né, em Belo Horizonte, ela é uma parceira, assim, já é o terceiro ano que esse ano eu vou estar lá agora em maio, né, estarei lá em maio agora, ministrando esse treinamento, essa palestra para os alunos, né? São 3 dias ali que a gente faz essa imersão. E o pessoal já sai dali, já pronto, não vou falar que totalmente pronto, mas ele já sai embasado, bem embasado para às vezes levar a ferramenta para a própria empresa que ele trabalha, né? Seja ela
do seu pai ou de alguém que seja, de um tio, ou da onde que ele trabalha mesmo ali. E o 90 Connect End, ele veio justamente para tratar essa dor, né, do mercado e também capacitar, levar essa oportunidade de capacitação para quem está formando, né, já sair dali com uma bagagem interessante. Não, a ideia é fantástica e já fica até o recado, né, para quem estiver assistindo o podcast. Se você é estudante, né, de engenharia civil de alguma universidade que ainda não tem parceria com a gente, pode sinalizar e faz contato com a gente pelos nossos canais, rede social, pelo nosso site, porque aí a gente procura, ou então você já está até dá o direcionamento para a gente, quem que é o contato do coordenador do curso de engenharia civil, porque isso facilita para a gente chegar em mais universidades. E é muito bom estar com esse pessoal que está formando aí, tem muita cabeça boa. Muita a base, gente, né? Tá na base. Você vê uma mente muito... cabeça fresca. Exatamente. Isso é bom. Aberta a novas tecnologias, né? A entender que não existe só Excel para se fazer orçamento. E quando você leva uma ferramenta como essa para dentro da faculdade, os próprios alunos veem a rapidez, a produtividade e o desempenho que eles têm. Né? E assim, claro que existe um conhecimento básico ali para operar a ferramenta, né? Mas é totalmente possível e é muito, muito legal, eu gosto muito. Isso aí, muito bom esse projeto. Agora eu vou passar para um outro tópico, que é a parceria com o DENIT. Né, que a 90 tem uma parceria com o DENIT, é um órgão de referência para as obras rodoviárias, né, construção pesada. Queria que, né, o Leandro falasse um pouquinho aí para o nosso público, né? Foi lançado recentemente o módulo DENIT, né? Então tá até disponível aí para o pessoal poder usar no período de testes. Mas aí conta um pouquinho para a gente, Leandro, de como que funciona, né? Como que surgiu essa parceria com o DENIT, né? Que dá uma credibilidade ainda maior para a ferramenta, né? Com certeza, com certeza. É uma parceria importantíssima, né, no ponto de vista estratégico para a 90. O DENIT, ele é um cliente nosso que participou desse processo todo que nós comentamos aqui, né? Era um cliente que utilizava essa versão desktop, né? Que era um cliente com diversas particularidades para justamente conseguir migrar dessa versão do Compor Desktop para essa plataforma web. É um cliente que se preocupava muito com toda essa questão de segurança, autonomia, enfim, obviamente, né, por ser federal, né, um órgão federal, existem ali diversos controles que são requisitos para que isso acontecesse, né? E é um cliente de longa data, né? E a gente conseguiu ter uma aproximação maior, né? Gostaria aqui de fazer um agradecimento especial ao Pedro Henrique Dantas, né? Que é um parceiraço nosso nesse trabalho que a gente desenvolve junto com o DENIT, né? Ele, juntamente com a 90, tem mais uma vez, né, uma solução construída aí a 4 mãos, o módulo que você acabou de mencionar. Ele foi peça fundamental, né? Ele foi um dos idealizadores dessa necessidade, que não existe hoje no país nenhuma outra aplicação de orçamento, nenhum outro software de orçamento que tem essa metodologia desse novo módulo que nós entregamos recentemente, né? Então, contando brevemente a história, o Pedro, ele é funcionário, ele é um funcionário público lá do DENIT, ele trabalha, ele é coordenador de orçamentos e infraestrutura lá do DENIT, e ao longo dessa carreira dele no DENIT, ele já tinha desenvolvido em Excel ali algumas planilhas para controle dessa metodologia. Qual metodologia é essa que nós estamos falando, né? Se vocês pegarem os manuais do DENIT lá, o volume 6 e 7, que eles tratam especificamente ali sobre a metodologia de administração local e canteiro de obras, né? Para aqueles clientes que trabalham com obras de infraestrutura, né, construção pesada, vamos dizer assim, o DENIT às vezes ele tem essa metodologia que você faz alguns dimensionamentos, alguns levantamentos de custo ali. Então ele já tinha um escopo feito desse trabalho, e por ser cliente da 90, ter migrado recentemente da plataforma desktop para a web, ele nos chamou para uma conversa e falou que vocês animam a gente pegar esse escopo que eu tenho aqui, a gente idealizar. O Iago também estava conosco quando a gente começou o desenvolvimento desse projeto. As primeiras reuniões, né, lá em Brasília. Né, aí
fomos em Brasília, tivemos uma conversa inicial, depois voltamos e começamos a efetivamente trabalhar nesse projeto e conseguimos idealizar essa metodologia de uma forma mais simplista e forma mais objetiva, já aproveitando dessa expertise, né, que o Pedro ali nos trouxe. E era uma oportunidade de mercado porque é uma metodologia que não tinha em nenhum sistema. Não tem. Não tinha e não tem. Nós somos os únicos. É uma exclusividade. Né? Então, assim, lançamos agora recentemente, né? Conseguimos concluir essas etapas. Ainda a gente está aprimorando uma etapa final, que é a parte de mobilização e desmobilização, que o Pedro também está nos auxiliando na implementação nesse processo aí. Mas, como você disse, essas metodologias da administração local e canteiro de obra já estão disponíveis lá, né? Então, se as pessoas tiverem aí a curiosidade de pegar o volume 6 e 7, dar uma lida lá, principalmente que é mais objetivo, caderno de aplicações, eles vão ver que aquilo que está ali dentro foi transformado de forma sistêmica. E o ideal fantástico disso aí é o que é? Uma vez que você tem a apuração desse custo ali, você consegue pegar essas informações e transferi-las, esses valores, para a sua planilha orçamentária. Então, que era uma dificuldade que 99% das pessoas, por não existir um outro software que fazia isso, eles faziam tudo em Excel. Né? Tanto que no evento que nós fizemos no CICEPOT, alguns clientes vieram conversar conosco, nós fizemos um evento de divulgação lá, e eles falaram, nossa, eu tinha isso aí que você está me apresentando em Excel, isso aí vai facilitar demais a minha vida. Né? Então foi um evento bem bacana, a gente conseguiu bater um papo com esses clientes que trouxeram a experiência deles na utilização dessa metodologia e o benefício que essa metodologia agora com o nosso sistema vai entregar para eles. Então, foi um processo muito importante, onde que, né, tanto a 90 quanto os clientes, quanto o próprio DENIT vai se beneficiar dessa entrega, e eu tenho certeza que é um grande passo para o fortalecimento dessa nossa parceria junto com o DENIT lá. Fantástico. Estamos muito alinhados, graças a Deus. O DENIT, ele sempre foi um grande parceiro, né? Em todas essas funções que eles, né, têm para poder fazer as entregas relacionadas aos orçamentos de engenharia rodoviária, engenharia de infraestrutura, né, a gente está sempre junto com eles ali, participando, né, coletando as informações, compilando e transformando isso em ferramenta, né, de uma forma bem eficiente, justamente para quem trabalha com isso e faz as licitações do DENIT, consiga de uma forma muito mais rápida ter as entregas. O Pedro, que trabalha conosco nesses projetos lá do DENIT, pegando esses manuais, você vê o nome dele lá na parte de revisão e construção desses manuais. Ele foi um dos fundadores dessa tem conhecimento profundo dessa metodologia. Né? E, obviamente, né, foi um módulo lançado recentemente, faremos mais aprimoramentos, terei essa outra parte da mobilização e desmobilização que está caminhando aí, e, obviamente, também vamos implementar dentro desse módulo análises de inteligência artificiais para customizar e agilizar esse levantamento dos custos lá. Ganho de produtividade. Mais diferenciais aí pro sistema, hein, pessoal? Ganho de produtividade, é o que o orçamentista precisa. Exatamente. Exatamente. E antes da gente partir para as considerações finais aqui, tem um outro tópico, né, que eu acho que é importante, o Iago pode falar isso por estar vivendo na prática. Quais que são os desafios atualmente, Iago, para implementação, né, ali do orçamento e o planejamento de obras integrado com o ecossistema, né, de uma construtora, com a parte ali de financeiro, de gestão da obra, a parte de controle, porque eu acredito que seja realmente um grande desafio, um gargalo que ainda existe muito no mercado, né? Como que está esse ecossistema hoje? O que você enxerga aí de gargalos, desafios e o que já está sendo bem aproveitado? Né? Eu chamarei de desafio porque até nas palestras que eu faço, eu falo muito disso, que hoje o maior problema nas empresas de engenharia é uma única palavrinha, chama comunicação, né? E essa comunicação, ela é justamente essa interface de comunicar os seus setores, os seus departamentos, né? É aquilo que eu falei no início, desde do departamento de concepção de projeto, conversar com o departamento de orçamento, conversar com o planejamento, conversar com suprimentos, conversar com o financeiro, que conversa com a obra
Esse é o maior desafio, né? Hoje o Às cenário... vezes cada um está seguindo um caminho diferente ali, a solução já está dentro do setor. O pessoal brinca e fala assim, a empresa tem 2 empresas dentro dela, tem uma empresa que chama empresa de orçamento e empresa de planejamento, porque elas nos falam, né? E esse é um grande problema, né? Então hoje o maior desafio é tornar esse ecossistema falando a mesma língua, né? Falam todo mundo fluente na mesma língua ali. Então assim, primeiro, né, é ter uma ferramenta que possibilita essa integração. Né, na palestra que eu faço, eu até falo disso do sistema do RP da 90, porque o RP ele conecta esse ecossistema, porque eu vou ter desde o seu back-office conectado com a sua parte de front, que é a obra, literalmente, né, a parte de gestão de obras. No caso do RP, por mais que os setores não se comuniquem bem, mas existe se uma cada comunicação. um faz a sua parte dentro do sistema, Sim. O próprio sistema vai integrar ali as Exatamente. informações. E a ferramenta ser especializada nessa vertical de engenharia, igual o 90 Compor RP é. Porque ele vai ali desde a parte do financeiro, os suprimentos, o GEOB, que é a gestão de obras, literalmente, né? Você tem ali o Compor com o orçamento, que integra com esse RP, que ele leva as informações, que integra com o 90 Compor manutenção, né? Que é o sistema de ativos hoje da 90, que controla os equipamentos, manutenção e tudo mais, né? Os ativos mobilizados. E tudo isso falando a mesma língua. Então, assim, quando você já tem uma ferramenta que ajuda no processo de implementação desses setores, no ciclo completo, já é um grande avanço, né? E outra coisa importante também é com que essas empresas passem a integrar de forma especial esses setores que demandam de resultados. Elas precisam conversar. Justamente, principalmente o BIM, a gente falou mais cedo, ele é um fator importante nisso, porque ele, querendo ou não, ele compatibiliza ali as suas disciplinas, mas que isso traga para os setores, né? E as empresas têm um grande desafio, que é a implementação de processo, né? Então, muitas vezes, esses processos, eles são individuais por departamento, sendo que eles deveriam ser processos que correm esse ecossistema, né? Isso facilitaria muito até a utilização da própria ferramenta que eu falei em si, né? Então hoje o maior desafio é a comunicação, é a implementação de processos, né? Eu até brinco com a Tati, falo, Tati, a gente tem que começar a vender processos, porque a gente vive isso, né? A gente tá, vamos falar do empreiteiro, né? Ali no ranking, no top 25, a gente está em 90% das empresas, né? Então a gente vive o processo, a gente respira o processo da engenharia como um todo, desde o seu back-office até a execução da obra, né? No seu modal turnkey ali, por exemplo. Então, esse é o maior desafio hoje das empresas. Mesmo quem tem o sistema, muitas vezes não aproveita nem metade do potencial do sistema por falta desses processos, né? Exatamente. Esse também é um problema, né? As empresas têm uma baita Ferrari, né? Vamos dizer, nas mãos, mas se deixar na mão de uma pessoa que não tem carteira de habilitação não vai adiantar nada, né? Então, assim, é fundamental que as pessoas estejam envolvidas no processo do sistema como um todo, né? Para que, igual eu falei, esse ecossistema, esse ciclo, ele funcione de forma fluida, né? Esse é um benefício. E a 90, ela tem essa expertise, ela entende de processo, ela sabe como que funciona uma empresa de engenharia, né? E aliado isso com uma ferramenta, aí é sucesso. Mas esse é o desafio. Beleza. E agora, para a gente poder fechar, né, o nosso episódio, vou partir aqui para as considerações finais. Eu vou começar com o Iago, porque aí eu vou pedir o Leandro, até por ser o PO do produto, sim, para ele dar um recado, né? Essas considerações finais aqui, um recado para os clientes, basicamente mais voltado para os clientes. E no caso do Iago, pode também, logicamente, falar para os clientes, mas também para o mercado de um modo geral, né? Trazendo aí o que você gostaria de deixar como mensagem para quem trabalha com orçamento, planejamento de obras, o que a pessoa, né, deve ficar mais atenta daqui para frente, quais os benefícios do sistema, né? O que você acha interessante passar de mensagem para que esses orçamentistas aproveitem melhor daqui para frente os recursos que já existem aí no mercado. Eu até brinco, né? O pessoal que assiste os meus vídeos lá das aulas e tudo, o Fala Turma, né? O famoso Fala Turma. Eu deixo sempre no final uma mensagem que na engenharia a gente tem que pensar, a gente tem um dilema, um lema de vida, na verdade, que é: se for difícil eu faço, se for impossível me dá 5 minutos. Essa é a mentalidade que eu trago para a engenharia. E engenharia não é só construção, engenharia é uma ciência, né? E essa ciência ela é aplicada em todas as suas vertentes, seja orçamento, seja planejamento, né? Então, assim, busquem processo, busquem
ter uma Ferrari nas mãos, né? Uma ferramenta, um sistema. Não tô puxando só a sardinha, não, porque realmente eu puxo, eu defendo mesmo. Né? Mas tem uma ferramenta, implemente esses processos, né? E eu desejo aí que você que está assistindo esse podcast, o 90Cast, que a gente tenha agregado aí para você alguma, nem que seja 1% a mais aí no seu conhecimento, né? Um pouco da nossa história também. E é isso. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar aí para quem é cliente, quem é estudante. Você que é estudante, igual eu falei, fala com o seu coordenador, chama a 90 lá para a gente estar junto aí nesse projeto. E as empresas também. Isso aí. Show. E agora o Leandro, né? Falando aí já trouxe tanto spoiler durante o programa, né, Leandro? Tanta coisa. Mas pode deixar aquele recado final, né? Principalmente aí para os clientes, do que eles podem esperar do 90 Compor daqui para frente, né? Sim, eu quero deixar um recado final e fazer alguns agradecimentos também. Claro. Né? Para os clientes, eu quero agradecer a todos os clientes, né? Todos vocês são importantes para a 90, né? Todos vocês ajudam a construir o sistema, né? Com as experiências que vocês trazem para nós, com as sugestões, né? Com as conversas que nós temos. Eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga construir aí um software de sucesso. Agradecer a todas essas parcerias que nós temos hoje aí, né? Saibam que tudo que é feito é com o único objetivo de trazer uma ferramenta que atenda às necessidades e que, como eu já disse aqui, que é a máxima, né, de facilitar ali a 90, facilitar o trabalho de vocês. Então, assim, saibam que tudo que é feito com o maior carinho, a maior atenção, e para que vocês colham ali todos os benefícios de utilizar aí a melhor ferramenta de orçamentos e planejamentos aí do mercado, né? Então, para os clientes eu gostaria de deixar esse recado. E contem conosco sempre, né? Estamos ali sempre de portas abertas. A 90, ela tem esse diferencial. Exatamente. Ela tem uma proximidade muito grande, tanto a nossa equipe de suporte quanto a nossa equipe de implantação, né? A gente tem uma proximidade grande com o cliente, né? Diferente de outras aí do mercado. E eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais, e nesses agradecimentos especiais até falar sobre uma profecia. Eu me recordo perfeitamente quando eu saí da 90 em 2004, o Marcílio Alpino, que teve aqui o primeiro, né, que também fundador da 90, antes de eu sair ele me chamou para conversar, e ele falou, me chamava de Ked também. Ked, senta aí, por favor, eu quero agradecer o tempo aqui que você passou conosco. E eu não queria deixar você sair, não. Mas eu pensei bem, eu acho que vai ser importante você sair, porque você vai trazer, vai aprimorar a sua carreira, e depois eu tenho certeza que você vai voltar e vai trazer muita bagagem para nós. E aí depois que eu retornei agora, recentemente, para 90, né, eu tive com ele e comentei com ele sobre esse fato, né. Então agradecer ao Marcílio por essa profecia que se realizou, né? Agradecer ao Pio pelo legado que ele nos deixou aí do Compor Desktop, uma ferramenta esplêndida, muito utilizada, de renome nacional aí. Agradecer profundamente também a Tatiana, que ela, durante todos esses anos da minha primeira passagem, o tempo que eu estava na Integral, o tempo agora que eu voltei, ela sempre acreditou no meu trabalho, sempre confiou no meu potencial. Então eu tenho um carinho muito especial por ela e gostaria muito de agradecer, porque ela é muito importante também na minha trajetória profissional. E, para finalizar, agradecer também ao Jaderson, né, que também confia muito, me dá muita autonomia, muita credibilidade para poder trabalhar e entregar essa ferramenta que vocês têm hoje em mãos, com bastante tecnologia e qualidade. Então, gostaria muito de que todos vocês sintam-se abraçados por mim, porque eu tenho muito a agradecer a todos vocês. Pegar um gancho também para agradecer, né? Eu não falei, mas vai lá, agradecer também o pessoal da 90, sempre pela credibilidade, né? Por confiar no meu trabalho. É o que eu sempre falo com a Tati, né? Pode contar comigo no mínimo 100%, sempre. Né? Agradecer a Dani, o Pio, né? Também, meu mentor, sempre. E agradecer a todos os clientes, né? Por onde que eu passei, aqueles que eu ainda tenho um contato bastante aí no dia a dia. E
utilizem bastante essa ferramenta. Vocês estão com uma grande potência nas mãos. É isso, pessoal. Agradecer você também, né, Gustavo? Nos convidou aqui para Obrigado, hoje, Gustavo. Né? Obrigado pelo convite, obrigado por participar. Eu acho que fiquei muito honrado, né? Não, maravilha. Estar aqui, poder conversar. Eu acho que esse tipo de conversa engrandece muito. Sim. Com certeza. Com certeza. Se deixar, a gente fala... Né? Poderia render muito mais tempo. Vários episódios. Que a gente teve que acelerar os últimos tópicos aqui por conta do tempo, mas acredito que tenha sido de grande valia, né, para quem acompanhar o episódio. A gente passou aí por vários assuntos diferentes aqui dentro de tecnologia, de orçamento, planejamento de obras. Então, e eu agradeço vocês dois pela presença, pela participação, por trazer esse debate aqui pra gente, né? Essa quantidade de informações. Acredito sim que vai ser bem proveitoso para quem assistir. E aí eu já convido, né, o pessoal que está acompanhando esse 4º episódio. Quem não viu os outros episódios, está tudo disponível aí no nosso canal do YouTube. E eu já convido também para vocês ficarem atentos aí nas redes sociais que o Iago comentou. Não só as novidades de sistema, e vai ter muita coisa, então já fica aí o alerta, né? O Leandro já deu os spoilers aqui, vai ter muita coisa boa, muita novidade esse ano ainda, então as redes sociais, né? A gente vai comunicar tudo isso, vai trazer em detalhes, e também os próximos episódios, né? Porque a gente vai ter outros temas até o final do ano, né? Nesse primeiro ano de 90Cast, então vocês já estão convidados aí a seguir nos acompanhando e assistir aos próximos episódios. Então, muito obrigado a todos. Gustavo, só estender um pouquinho meu agradecimento pro time de implantação também, né? Que eu tive muito tempo com eles. E pra Mari também, a Marilis, que é uma grande parceira de trabalho lá. Sempre comigo. Parceira, uma excelente profissional, competentíssima. Exatamente. E a gente tá tentando trazê-la aqui para vir apresentar um dos episódios. Ainda teremos um episódio com participação dela aqui na apresentação. Assistam, pessoal. Isso aí. Então, muito obrigado, pessoal. Gustavo. Valeu e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.